Yeah. It's just that the beauty of, for me, one of the beauty of cinema is like having all those people dreaming about the same thing together. It's like, as an artist, if you want to have total control, then you go into your basement and you do sculpture or painting. Then you will have total control. But with filmmaking, you have to work with hundreds of people and to direct them, inspire them to walk in the same direction. But what is the most beautiful thing is then when you feel at one point that you're gonna get a better movie if you're listening to the good ideas around you. And when you work with that kind of level of quality of people around you, like Deakins or Benicio del Toro or Josh Brolin or Emile, sometimes they have fantastic ideas that are better, and that I have to, as a director, to put my ego aside and listening to that and be the channel for the better idea. At the end of the day, the movie must win. The winner is the movie, it's not my ego, you know. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 209. Eu sou Rafael Arinelli e meu nome ainda vai estar lá, hein? Vai estar lá meu nome. Deixa marcado já a estrela e o tapete vermelho pro Rafa. Exatamente. E uma presunção de lado. Eu sou Daniel Fury e eu sinto saudades daquilo que teremos no futuro. Olha só. Olha! Dias de um futuro esquecido, eu diria, hein? Praticamente eu tenho um vira-tempo. E aqui é o Henrique Risato e eu vejo um museu de grandes novidades. As novidades um dia já não vão mais ser tão novas. Sim. Exatamente. Muito bem, estamos hoje aqui reunidos, né, com o Henrique, o time titular do podcast Cinemação, aquele que iniciou tudo, e a gente se reuniu aqui para bater um papo muito legal sobre a nova geração de diretores, né? Se no podcast passado, quando a gente conversou sobre a chegada, o Lucas levantou a bola falando que de repente o Denis Villeneuve é o próximo Kubrick e que ele tá seguindo os passos para entrar no hall da fama dos grandes diretores e tal, a gente ficou com essa pulga atrás da orelha e falamos assim, cara, mas tá aí, né? Se a gente tem um Denis Villeneuve que tá fazendo um ótimo trabalho, vem fazendo trabalhos consistentes e tal, será que existem mais alguns diretores que a gente pode vir e citar aqui, né? Vir mostrar pra galera ficar de olho? Daí a gente falou, não, tá na hora da gente fazer um podcast especial falando justamente sobre essa nova safra de diretores que estão chegando aí ou que já chegaram pra todo mundo ficar de olho, né? Então a gente fez uma lista aqui, trouxemos algumas curiosidades e tal, pra gente bater esse papo sobre esses diretores que começam a surgir, começam a ter seus nomes aclamados pelo grande público, Sim. né? E eu acho que uma coisa importante falar, a gente não vai seguir uma regra específica, né? Porque assim, tem pessoas que estabelecem critérios, do tipo, não, tem que ter tantos anos, ou tantos filmes, né? Sei lá. Então, por exemplo, dependendo da lista, muitas pessoas incluiriam o Inhárritu, né? Só que o Inhárritu, nesse caso, ele já tá consolidado, super consolidado, já ganhou bastante Oscar, já não é mais a nova geração, entendeu? Ele não é aquela que promete grandes coisas, ele já está fazendo grandes coisas. Só que aí muita gente já tiraria o Denis Villeneuve da parada, porque ele também já tá fazendo grandes coisas. Só que acho que ele ainda também não ganhou não ganhou um Oscar e tal. Então a gente tá colocando ele na lista e uma galera nesse entremeio, alguns bem mais jovens e alguns que assim são mais velhos, mas ainda tem um grande potencial fazer parte de uma nova geração de grandes diretores, né? Então a gente não tá seguindo uma regra muito clara, a gente tá meio que escolhendo uns nomes importantes que a gente julga por aí, né? E esse podcast, ele casa perfeitamente com o podcast número 24 de alguns anos atrás, que era quando a gente falou da nova geração de atores. Sim. É verdade. E também tem um artigo, né, que tá escrito
no Cinemação, que saiu em abril de 2015, que chamava A Nova Geração de Diretores, as 10 maiores promessas do mercado, né? E aí é um artigo, inclusive, muito atual, que vale a pena para quem quiser saber um pouco mais, né, dos diretores e tal. Alguns a gente vai falar aqui, a gente vai trazer alguns nomes aqui interessantes, mas fica também essa dica para você ir lá no cinemação.com e descobrir um pouco mais sobre isso que a gente tá falando aqui. Então vamos bater esse papo aqui sobre essas revelações, né, esses diretores novos que estão chegando. Vamos bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, entramos em dezembro, o último mês do ano aí. Esse ano passou rápido, né, cara? Impressionante. Cara, passou voando. Mas apesar de tudo, tem muita gente reclamando, mas eu acho que foi um bom ano, cara. Pra mim foi um excelente. Eu sei que teve tudo que você imaginar na política, nos acidentes, em tudo, né? De desastre. Em tudo, Mas pra mim foi um ano muito bom. Naquela, né, Dani? Nas derrotas que o campeão se mostra, na verdade. Exatamente. É. Pois é, se não foi um ano bom em termos gerais, assim, de repente, né, em um termo macro, a gente pelo menos pode dizer que pelo menos esse foi um ano de muita reflexão, né, muito pensamento no que a gente vai fazer pro próximo ano e tal. E pelo menos nós aqui do Cinemação, a gente sempre gosta quando tá chegando o final do ano, porque é aquele momento que a gente tira também pra tirar aquelas férias, obviamente, claro, né, pra dar aquela descansada gostosa e tal, mas também que a gente para e começa a pensar também em que a gente vai fazer de diferente, de melhor, pra tentar trazer sempre alguma coisa nova, né, pra gente. Exatamente. E tal, pro nosso canal. Então, sempre bom chegar no final do ano. E Dani, as pessoas que estão ouvindo a gente, e aí essas pessoas querem mandar sugestão já pro ano que vem, né? Sim. Porque afinal de contas, paramos em dezembro, nosso último podcast vai ser o Rogue One, né, do Star Wars, e aí depois disso a gente volta só em fevereiro, começo de fevereiro lá, a gente volta para trazer mais novidades sobre o cinema, o mundo do entretenimento e tal. Então, queria que você deixasse aqui aquele recadinho básico, né, de como que as pessoas fazem para entrar em contato aqui com o Cinemação e mandar suas sugestões para o 2017. Sim, suas sugestões para 2017, sua cartinha pro Papai Noel, você vai mandar para contato@cinemação.com, que é o nosso e-mail, o nosso querido e-mail que a gente adora receber e-mail de todo mundo. A gente sempre recebe algumas pessoas discutindo, debatendo, dando opinião sobre alguma coisa, ou simplesmente, por que não, elogiando a gente, que a gente também gosta e deixa a gente feliz, faz bem pro nosso ego. E claro, você pode entrar no Facebook, no Twitter e no Instagram, sempre no Cinemação, Cinema CAO. Ou então no YouTube, youtube.com/cinemação. Claro, tem também o site cinemação.com, então se você tá recebendo o podcast aí no seu feed de notícias, no seu feed de podcasts, não esquece de entrar no cinemação.com pra acompanhar as novidades, ver trailer, ver muita coisa boa. Se você tá ouvindo a gente no SoundCloud ou no iTunes, você, por favor, clica no curtir do coraçãozinho ou clica nas estrelinhas do iTunes que dá uma nota pro nosso podcast, isso é muito importante. E se você quiser ouvir a gente de um jeito um pouco diferente, vai lá em radioinverso.com, Rádio Inverso com S, tá? Inverso.com, toda sexta-feira às 22 horas ou a reprise aos domingos ao meio-dia. É nesse horário que o podcast Cinemação é exibido numa web rádio que tem uma programação super bacana e aí você ouve a gente dentro de uma programação cheio de outras coisas também muito legais. E se você quer ajudar o Cinemação, né, pra gente começar 2017 com o pé direito, é sempre importante você fazer a sua doação. Então vai lá no patreon.com/cinemação ou no apoia.se/cinemação e faça a sua doação aqui pro Cinemação, contribua mensalmente e torne-se um patrão aqui do Cinemação. Assim como faz o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado e a Fernanda Siqueira, que doam mensalmente
pessoalmente aqui pra gente e tem seus nomes citados aqui no podcast. É importante a gente dizer que pro ano que vem a gente vai fazer uma revisão de todos os prêmios e tal. Então é legal que você esteja em contato com isso, já esteja lá, tipo, participando e tal, porque daí você vai poder ver as outras coisas que a gente tá querendo fazer. Ano que vem, 2017, a gente tá cheio de plano e é muito importante que você ajude para que o nosso site cresça ainda mais, se desenvolva ainda mais e você ainda possa fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, que vão ajudar a gente a desenvolver novos conteúdos. A gente vai usar o nosso grupo lá no grupo secreto do Facebook. Então vai lá, ajuda a gente, clica no botão que tem aqui nesse post, que você pode ir direcionado, né, direto lá pro Apoia-se ou pro Patreon, e aí você pode contribuir com o Cinemação. Seja um patrão do Cinemação. Inclusive, Rafa, eu tenho aqui um comentário do nosso patrão, né? Olha nosso aí, patrão, que maravilha! E que já participou de podcast com a gente, que é o Fernando Machado. Inclusive, ele tem um site dele super legal, né? Que é o artecines.com.br também. Ele sempre escreve muitas coisas bacanas. E o Fernando comentou o seguinte: fala, Rafa, Dani, Lucas e Cauê. Faz tempo que não apareço por aqui, mas não podia estar ausente na discussão de um dos melhores filmes do ano. No caso, é o podcast anterior, que foi sobre A Chegada, né? Do nosso querido Denis Villeneuve. E o Fernando comentou o seguinte: não quero me repetir no que já foi discutido no programa, mas queria acrescentar algumas camadas ao filme, como por exemplo, a forma como o filme trata da manipulação midiática. Não foram poucas as vezes que vimos a mídia influenciando o comportamento da população. Logo no começo do filme, temos uma cena onde a mãe da doutora Louise está preocupada com as notícias, mas sua filha a acalma, explicando-lhe que a mídia está noticiando algo que eles não sabem, chamando-os de idiotas que não sabem o que falam. Inclusive, ela cita que a mesma também acompanhara o mesmo noticiário, o que me lembrou muito a monopolização da grande mídia. Mesmo hoje com a internet, nem todos têm acesso ou familiaridade recorrendo a um grande canal apenas como fonte de informação. Muito legal isso que o Fernando tá falando, acho que tem tudo a ver mesmo, realmente é uma coisa que a gente não comentou no podcast. Aí ele continua assim: esse tipo de noticiário causa histeria generalizada que vimos no filme, vale uma crítica ao Villeneuve na forma como ele retrata a reação da Venezuela, como se fosse um bando de malucos, um pouco diferente da forma como ele retrata a reação dos americanos. Realmente, né, dá pra fazer ver isso, talvez tenha sido um pouco de preconceito do Villeneuve, teria que pensar nisso, né. Daí o Fernando continua, né. Outra coisa que me chamou a atenção é que o filme não fala apenas de comunicação, e sim dos ruídos e interferências na mesma. Toda a comunicação entre a doutora e os aliens sofreu ruídos e interferências, exceto quando ela faz sozinha, sem interferência, o que resulta em melhores resultados e entendimento. E aí ele, enfim, cita um spoiler, né, sobre o final do filme, fazendo uma análise sobre a questão da comunicação, né, entre as pessoas. E aí ele fala assim: é isso aí, o filme é tão bom que não tô a fim de falar dos problemas que me fizeram tirar-lhe o título de melhor filme do ano, como a maioria o vem considerando, mas é sem dúvida um dos melhores, fácil. Forte abraço. Isso aí, Fernando, tô com você. Não é um dos melhores. Muito não legal. Precisa falar que é o melhor filme do ano. Calma, relaxa. É o melhor filme do ano. Não, então, mas tipo, se não for, não tem problema. Ainda assim é um grande filme. E isso que é importante, né? Sim. E o debate e tudo mais. Mas enfim, eu gostei muito do comentário do Fernando. Acho que completou muito, sim, agregou muito pro debate. Com certeza, com certeza. O Fernando sempre com pontuações bem ponderadas e tal. Muito bacana mesmo. E esse negócio que ele falou dessa parte da mídia é um negócio realmente que a gente tem que pensar, não só no filme, mas pensar também no hoje em dia, né? Porque a gente tem realmente isso. Hoje em dia tá todo mundo com a tela do celular na cara, tá sempre lendo alguma coisa e tal. E, inclusive, com notícias que são muitas vezes direcionadas para você, né? Quer dizer, se você... Isso é uma crítica que acontece de forma recorrente, né? Se você busca alguma coisa na internet, a internet te dá mais daquilo que você tá buscando, ou seja, ela começa a restringir um pouco o seu ponto de vista para coisas diferentes, né? Você vai lá e procura, vamos supor, a ditadura na Venezuela, aí você começa a clicar em um monte de link que explica a ditadura, sei lá, do lado da esquerda, e aí você não recebe muito link do lado da direita, entendeu? Porque você tá consumindo aquilo, então você perde um pouco às vezes o ponto de vista diferente que vai realmente te fazer refletir e entender melhor
a situação como um todo, né? E até te ajudar a trazer argumentos para aquilo que você já defende, acredita e tal. Então, assim, é importante da gente pensar nisso para hoje. E eu acho que, de uma certa forma, esse comentário do Fernando, ele se encaixa com um comentário que a gente recebeu aqui também da Luísa Mota, que também comentou no podcast 208 sobre A Chegada, e ela falou o seguinte: mais um ótimo podcast, parabéns pelo trabalho. Quero falar um pouquinho sobre algo que surgiu no início da conversa, os trailers. Nos últimos anos eu tenho sentido cada vez mais que os trailers têm sido danosos para a experiência de assistir um filme. Por isso decidi parar de vê-los, a não ser quando não dá para fugir, como dentro da sala do cinema. Mas no cinema eu vejo o trailer de um filme uma ou duas vezes, dependendo da frequência e do tipo de filme que eu veja. Tenho a impressão de que o trailer são cada vez mais montados pensando no que aqueles responsáveis pela divulgação pensam que a audiência gostaria de assistir e não no que eles assistirão de fato. Isso cria um ruído péssimo e arruinou várias experiências minhas no cinema. Isso é uma verdade, né, Dani? A gente tem visto cada vez mais os filmes, às vezes entregando o filme inteiro de bandeja já no trailer, né, cara? Impressionante. Sim, sim. Ou entrega inteiro, ou faz o que o Esquadrão Suicida fez, né? Que é entregar um filme, falar uma coisa e não entregar aquilo que promete, enfim, é um monte de coisa. Exatamente. E você sabe que tem uma questão interessante aqui, que é, eu recentemente, né, divulguei lá dentro do Cinemação o trailer da Bela e a Fera. E aí, quando eu tava escrevendo o artigo, né, falando sobre o trailer e tal, eu fui buscar o primeiro teaser que soltaram da Bela e a Fera, do live action, que vai ter a Emma Watson fazendo o papel da Bela, né? E no primeiro teaser era só aquela rosa que vinha caindo a pétala e tal, e a Emma Watson chegando nessa rosa e indo pegar. E aí, no meu texto, antes de sair o trailer, eu implorava para que a Disney não mostrasse o rosto da fera, sabe? Uhum. Eu escrevi lá, falei, por favor, não estraguem a surpresa. Vamos ver o rosto da fera no filme, sabe? Pra gente ver como ficou essa fera. Porque a gente já conhece dos desenhos. Uhum. Então a gente pode ter uma surpresa, entendeu? Sim, eles já divulgaram. Já tá na cara, todo mundo já sabe o rosto da fera e agora perdeu a graça. Uhum. E a gente já sabe que o filme vai seguir a mesma linha de narrativa do desenho. Ou seja, não vai ter novidade, entendeu? Sim, exatamente. É isso. Acaba acontecendo isso, né, que a Luísa falou. Você perde, você arruina a experiência da pessoa dentro do cinema. Mas ao mesmo tempo tem muita gente que não quer ver novidade. As pessoas querem, o conforto, né? Elas querem a zona de conforto, o lugar, aquele cantinho quentinho, né? E não algo diferente. Exatamente. E a Luísa, ela até continua, né? Ela fala assim: eu fui assistir a Chegada motivada por várias críticas positivas que pipocaram aqui e acolá, inclusive as do Cinemação, que eu também evitei ler antes de ir ver o filme. Eu também faço isso, viu, Luísa? Eu não leio críticas antes de eu ver o filme. Eu tenho esse cuidado também. E ela falou: não vi nenhum trailer e tinha uma vaga noção da sinopse. Descobri o filme ali, assistindo, e valeu cada minuto. Foi uma experiência incrível. E o melhor é que ele continua com você depois que termina. Isso ficou bem claro na minha sensação. Normalmente, assim que as luzes se acendem, as pessoas já se levantam e vão embora. Mas na minha sessão, grande parte das pessoas, inclusive eu, ficou ali, sentadinha, um bom tempo ainda, observando o que tínhamos assistido. Eu só vejo isso acontecer num filme da Marvel, por causa das cenas pós-créditos. Senti que dividi uma experiência com todas as pessoas naquela sala e acho que esse momento me lembrou o quanto assistir um filme no cinema é uma experiência única e insubstituível. Que fique claro, não acho que acompanhar divulgação vai estragar a experiência para todo mundo. É uma escolha pessoal minha que tem tido bons resultados. Olha, Luísa, eu vou te falar que eu quero acompanhar mais isso que você tá falando. Como a gente trabalha aqui num site de cinema, é meio inevitável a gente ficar vendo trailer, né? Sim, é. Toda hora aparece trailer, a gente vê. Eu vejo trailer até, mas eu não fico vendo aquelas cena extra, featurette, sabe? Eles ficam lançando muita coisa, eu não vejo não, também.
É verdade. Mas eu acho que isso que ela falou, Dani, é uma sensação que eu tenho também, assim, que é de estragar o filme. Eu vou te falar que isso passa, inclusive, um pouco porque pela educação das pessoas que estão ali assistindo o filme também, sabe? Porque quando você tá ali assistindo o filme e tem um cara atrás de você que já assistiu todos os trailers, todos os conteúdos e tal, às vezes, enquanto você tá assistindo o filme, se o cara é daqueles chatos que estão ali atrás e ficam falando, aí o cara, a hora que vê uma cena, ele fala, é agora que ele morre, sabe? Exatamente. Você que tomou todo o cuidado possível pra não ficar tomando spoiler, aí você toma esse spoiler na cara nesse momento. Exatamente. Então, é duro. Enfim, eu comecei no dia 23 anos a escrever o roteiro, foram 4, quase 5 anos de roteiro, então eu já tinha 28 anos, acho, na filmagem, mas era um moleque para dirigir Gael e tal, foi um grande desafio, mas foi muito bacana, porque acho que a gente acertou muito no elenco, eles são ótimos atores e foi um processo colaborativo muito gostoso. Eu gosto de trabalhar com o ator dando liberdade para improviso e para sentir na hora, deixar acontecer na hora do set, descobrir a cena junto e foi um elenco perfeito para isso, porque são todos atores muito inteligentes, muito experientes e na hora a gente fez o negócio acontecer junto. Desde os primórdios do cinema, a gente pode dizer que ele sempre nos revelou esses grandes nomes, né? Nomes que produzem, nomes que atuam, nomes que escrevem, né? Pessoas que estão sempre ali ou atrás ou na frente das câmeras. Então a gente sempre teve um histórico de grandes revelações. Mas é interessante a gente começar esse papo pensando justamente na evolução que a gente teve ao decorrer da história, né? Então se a gente parar para pensar lá na criação do cinema em 1895, com os irmãos Lumière, por exemplo, que fizeram a primeira apresentação pública, né, de um invento deles, que eles chamaram de cinematógrafo. E aí foi a partir disso que eles foram considerados realmente os pais do cinema. Então a gente pode dizer que os irmãos Lumière são os primeiros diretores que a gente teve notícia aí, né? São as primeiras pessoas que surgiram com essa arte de gravar, de ter uma ideia por trás da câmera, uma visão criativa e tal, e ali tentar registrar. A persona do diretor, ele começa a criar uma forma dessa visão criativa a partir justamente da criação dos irmãos Lumière. Por quê? Porque quando criado esse espectro, né, aí para que você capte imagens em movimento e tal, você crie elementos para que iluda as pessoas, que tragam as pessoas para uma nova realidade e tal, você já começa a criar junto com isso justamente esse conceito criativo que define hoje pra gente o que são os diretores, que são aquelas pessoas que têm aquela visão criativa, que precisam levar uma linguagem própria dentro do que eles estão criando, e aí eles têm uma assinatura, né? Eles trazem essa assinatura deles pra dentro dos filmes. Então se a gente for caminhar pra história até hoje, mais ou menos, eu fiz aqui uma lista de alguns nomes importantes e nomes que já foram tidos como grandes revelações e que daí realmente se confirmaram, né? Entraram pra lista dos grandes nomes do cinema. Então eu vou deixar aqui até aberto para que o Henrique e o Daniel eles possam me interromper e acrescentar nomes e tal. Se vocês lembrarem, vocês vão colocando aqui pra gente também. Então a gente começa esse papo pensando em 1895 com os irmãos Lumière, mas na década 10, né, a gente tem, por exemplo, o Cecil DeMille, que foi também um diretor. Nessa época é importante a gente falar que, principalmente na década de 10, na década de 20, também com o David Griffin, né, que a gente teve lá, é um momento da história do cinema em que não era produzido como hoje, assim, o cara produz um longa por ano, né? Você olha lá a filmografia desses caras, você vai ver assim que eles soltavam tipo 5, 6 filmes
por ano, mas a gente tem que lembrar que são filmes curtos, né? Era outro formato, outra coisa, né? Era outro tipo de indústria e era muito menos pessoas fazendo, apesar de que um mesmo diretor tinha muitos filmes, se você olhar para a lista de filmes, ao mesmo tempo, na época se produzia muito menos. Então eu acho que uma coisa que é importante das pessoas entenderem é que se você pegar grandes diretores da década de 30, 40, 50, 60, até 80 talvez, você tinha menos diretores produzindo. Consequentemente, era para os críticos, né? Era muito fácil ele olhar e falar assim, a nova geração é essa, entendeu? Ou tal movimento, o Dogma 95, se bem que o Dogma 95 é recente, o movimento do neorrealismo italiano, do cinema novo no Brasil e tal, eram feitos por menos pessoas. Hoje, esses movimentos muito artísticos, eles talvez ainda sejam seletos, mas a gente tem muita produção de muita gente, de muito lado, principalmente em Hollywood. Então é muito mais difícil você olhar para essa gama de diretores e tentar colher quem deles vai ser o cara que... Esse aqui vai ser o novo Scorsese, sabe? Esse vai ser o novo Kubrick. Porque o mundo hoje ele é muito pulverizado, ele é muito... né, as coisas são muito líquidas, elas se alternam muito. Então é um pouco mais difícil, mas ao mesmo tempo você também tem muito mais, assim. Então, por exemplo, você pega um diretor, o Cecil B. DeMille mesmo, né? Que foi um cara que fez grandes produções. Pode ser que ele, em termos de qualidade, fosse equivalente a um diretor que hoje é considerado um diretor mediano, um diretor mais ou menos, um diretor que não vai entrar pra história. Só que naquela época tinha pouca gente produzindo e essas grandes produções foram parar na mão dele. E hoje, pra esse cara mediano se destacar, ele tem que evoluir demais e aí ele acaba não entrando pra história de uma certa maneira, entendeu? Então acho que é importante as pessoas terem essa ideia, né? De como hoje é muito pulverizado, é muita gente, muita coisa, muito filme, tudo muito, né? O que ajudou a diversificar bastante foi a partir do momento que os filmes passaram a ter sons, né? Porque antigamente eram até poucas produções, poucos diretores, até pelo trabalho que eles tinham pra época. Eles não tinham a tecnologia, nem metade da tecnologia de hoje, né? Então eu acho que com a inovação do som no cinema, é que outros países acabaram também não apoiando, mas investindo mais, né? Sim, não, mas não é nem com som, Henrique. O que eu entendo é o seguinte, foi câmeras cada vez mais baratas, as coisas foram se pulverizando, depois com o home video, né? O VHS, a TV. Tipo, as pessoas começaram a ter TV, isso foi se pulverizando porque os canais iam passando filmes. E aí chegou o VHS, depois o DVD, óbvio, que foi pulverizando isso, entendeu? Então hoje... Isso década de 60, 70, né? Bem mais recente, né? Pra 80, né? No Brasil, por exemplo, foi da década de 80 que o VHS foi se popularizar. Então, você tem assim, tipo, foi aí que, ou pelo menos a grande indústria, começou a ganhar dinheiro. Falou, pô, eu posso produzir um filme aqui, ele fica no cinema, quando ele sai eu vendo VHS, vendo DVD e tal. E hoje, você tem uma pulverização ainda maior, porque você tem streaming, você tem um monte de coisa. Aí você tem, talvez, uma grande indústria com mais dificuldade, por conta daquela coisa de que é mais difícil fazer a bilheteria que se quer, ou pelo menos, na verdade, assim, a produção média tá sofrendo, aí a grande produção continua ganhando muito dinheiro, e a pequena produção, beleza, o independente continua existindo. Só que, mesmo nessa nova estrutura que a gente tem hoje, que a gente até já discutiu em vários outros podcasts, o fato é que a gente tem, tudo é muito, né? Tipo, tem muita possibilidade de fazer um filme, muita possibilidade de exibir, de muito festival, muita possibilidade de, inclusive, de financiar um filme, né? No Brasil, por exemplo, com tantas leis de incentivo, e muita possibilidade de mostrar para as pessoas. Então é muita gente produzindo muito filme, entendeu? Mas ainda assim o conteúdo, a informação hoje chega de uma forma mais fácil, né? Exatamente, mas ainda assim a gente consegue selecionar os grandes filmes que se destacam nos grandes festivais, nos grandes premiações e tal, e aí você consegue ver quem que tá se destacando mesmo, né? Ou quem tem potencial de se destacar, por vários motivos que acho que a gente vai discutir hoje, né? Exatamente, é interessante da gente pensar que nessa época aqui que a gente tá falando, né, do início, esses primeiros diretores e tal, na década de 10, década de 20, é realmente isso, não era uma ciência ainda sendo descoberta, né? Quer dizer, tudo ainda era muito novo, existia ainda todo um conceito novo a ser explorado e tal. Então, assim, a base, entre aspas mesmo, né? Mas a base artística
artística, a visão artística, ela ainda era muito rudimentar, porque a mecânica, né, a técnica ainda estava sendo desenvolvida. Então, assim, por mais que os caras pensassem em falar, não existia muito uma linguagem filosófica por trás dessas captações, né? Existia mais, assim, testes e amparos e o que eu posso fazer? Eu posso ir lá e gravar o trem passando. Aí, depois disso, eu começo a filmar pessoas. Depois disso, eu começo a inserir histórias para que essas pessoas interajam também ali. Sim. E o espectador vá observando o que significa aquelas histórias. Aí, a partir das histórias, você começa a trazer mensagens mesmo, subliminares, recados, começa a demonstrar protestos também. E aí a gente chega aqui, entre a década de 20, de 30, a gente tem dois nomes que começam a se destacar muito, que é justamente o Charlie Chaplin e o Walt Disney também surge, né? Uhum. E eles surgem também como símbolos de questionamento, o humor clássico, o humor ácido também que o Chaplin começou a trazer e tal. É óbvio que eles vão se perpetuando aí por outras décadas, mas assim, são nomes que começam a surgir na década de 20 e de 30. Na década de 40, por exemplo, a gente tem o Orson Welles, que surge e que é um cara que traz já uma linguagem bem mais consolidada, que tem um estilo cinematográfico mais definido ali e tal, sim, junto, né, obviamente, com o Charlie Chaplin, com o Walt Disney e tal, que já estavam fazendo cinema. É interessante ver como que você tem diversas visões, né? O Orson Welles, por exemplo, muita gente no começo não acreditava muito, falava, esse cara tá, né? Porque tem, principalmente quem quebra algumas rupturas no cinema, costuma criar incômodo em muita gente. Então tem muitos diretores, tem alguns diretores que não, desde o princípio são do tipo, todo mundo olha e fala, pô, esse tem futuro, sabe? As pessoas conseguem adivinhar, conseguem imaginar isso. Enquanto que outros criam uma ruptura que em muita gente tem resistência. Aí depois de alguns anos as pessoas vão olhar pra trás e falar, pô, esse cara conseguiu marcar a história do cinema dessa maneira ou daquela maneira. A gente sim, tá falando de gerações, né? Eu acho que um outro termo que se aplica pra essa questão do cinema é evolução. Quando que surge uma nova geração de diretores, por exemplo? Quando a indústria do cinema, ela progride, quando ela avança, quando ela evolui. Por quê? Porque daí é uma nova maneira de pensar, tanto historicamente, tanto não necessariamente a nova geração quer dizer que são pessoas jovens. Não, quer dizer que são pessoas que antes não estavam inseridas dentro da indústria do cinema e elas entraram em um ponto de mudança. Então eu acho isso que é muito interessante pelo que a gente tá falando, né? Sim, não, verdade. Eu acho que é isso mesmo que você tá falando, Henrique, porque é realmente isso, né? Você percebe que assim, conforme a técnica ela vai se consolidando, começa a surgir gente com pensamentos inovadores, né? Então é realmente essa coisa de você pulveriza algo e aí isso vai caindo na mão de tantas pessoas, ele vai se popularizando e as pessoas vão trazendo novas linguagens, vão experimentando coisas novas e tal. Então assim, aqui a gente tá falando da década de 40 com Orson Welles, que realmente trouxe toda uma nova linguagem, é um cara que tá marcado na história do cinema com um dos filmes que dizem que é um dos filmes, se não for o melhor filme de todos os tempos e tal, né, que é o Cidadão Kane, mas assim, ele é um cara que tipo, já vinha estudando um pouco cinema antes e tal, então é importante assim, eu tô falando aqui das décadas, mas eu tô falando das décadas em que o cara, tipo, surgiu e que começa a mostrar o seu trabalho de uma forma mais enfática, mas é óbvio que o cara vai perdurar pra década de 50, ou já tinha surgido na década de 30 e tal, né, então assim, são momentos em que eles surgem, em que eles começam a se mostrar, como a gente pode falar, por exemplo, na década de 50, quando a gente tem, por exemplo, o Alfred Hitchcock e o Akira Kurosawa também, que surgem consolidados. E até ali, 50, 60, a gente tem o Bergman, a gente tem o Godard, a gente tem o Fellini, né? São diretores que eles têm uma característica em comum, que eu não sei se vocês concordam, mas, por exemplo, aí, desde a década de 40 com Orson Welles até a década de 60 ali com o Godard, com Fellini e tal, a gente percebe que é um cinema muito exploratório, assim, no sentido de as pessoas ainda estão explorando a linguagem, estão trazendo novas técnicas, estão trazendo um novo tipo de narrativa, sabe? Trazendo sentimentos que talvez não tinham sido explorados antes, entendeu? Eu acho que, Rafa, na verdade isso é natural dos grandes diretores, assim, essa coisa de explorar. Sim, tem até hoje, por exemplo, o Spielberg fez na década de 80 com o Tubarão, então, 80 eu tô viajando na data, enfim, pode ser final, não lembro agora da data do Tubarão exatamente, mas enfim, isso acontece naturalmente. Eu acho que o que a gente tem,
principalmente se pegar os europeus, né, desde do Godard até o Fellini e tudo mais, é que eles pertenciam a movimentos artísticos, né? Então a galera fazia movimentos mesmo, eles faziam faziam regras, né? Tipo, o cinema tem que ser assim. No caso do Godard, por exemplo, a Nouvelle Vague, é isso? Isso, a Nouvelle Vague do Godard. Tem o neorrealismo italiano, que todo mundo sempre comenta, e eles estão assim, são movimentos artísticos, eles têm uma proposta artística de como fazer cinema. E aí você tem alguns diretores que eventualmente não fazem parte de um movimento artístico, mas eles são tão únicos, ou então eles têm uma linguagem própria e uma sequência de filmagem, de filmes que são tão importantes para a cinematografia de cada um deles, que eles daí entram para a história, digamos que sozinhos, né, sem fazer parte desse movimento, mas ao mesmo tempo... Pode dizer até mesmo independentes, né? E independente de um outro movimento artístico, tipo, é como se eles mesmos fossem seus próprios movimentos artísticos. Mas acho que isso varia muito, assim, isso é bem, tipo assim, é muito complexo também, não cabe aqui a gente debater esses detalhes, entendeu? Tem razão. Assim, o que eu acho interessante é da gente ver realmente como que essas coisas elas vão evoluindo e os nomes que vão surgindo, né? Porque você percebe características de diretores que surgem de uma forma muito emblemática, muito forte, com linguajar muito forte também e tal. Então, assim, quando a gente fala aqui, que a gente vai falar sobre essa nova geração de diretores que estão aqui, que talvez sejam diretores marcantes, é que talvez eles possam flertar aí com essa história que esses diretores que eu tô falando alguns nomes, já marcaram sua história no cinema, né? Então, assim, são pessoas que realmente têm uma visão única para essa mídia, que são uma versão única para como transferir essa sensação, essa visão para o público. Então, por exemplo, aqui a gente está falando da década de 50, 60, né, onde a gente está agora, mas, por exemplo, na década de 70, 80, a gente tem, por exemplo, Coppola, tem o Kubrick, tem o Hector Babenco, tem o Oliver Stone, o próprio Woody Allen também já está aqui, e aí a gente continua trazendo novos nomes, porque um vai sendo inspirado pelo outro, sabe? Desde lá de trás, quando a gente olha, por exemplo, na década de 20, 30 ali, o Charlie Chaplin, ele já falava que, por exemplo, uma das grandes inspirações dele tinha sido o Griffin, né? Então você começa a perceber isso já, como um vai inspirando o outro. Quando você tem um Hitchcock na década de 50, você percebe que o Kubrick e o Coppola vão beber um pouco desse linguajar do Hitchcock, entendeu? E assim eles vão se retroalimentando, né? Depois, na década de 80, 90, a gente tem Steven Spielberg, Scorsese, os irmãos Coen, Quentin Tarantino, o próprio Robert Zemeckis, Ron Howard, o Annie Lee também. Então, assim, você vai vendo como eles vão se alimentando, um vai bebendo um pouco da água do outro e vai vendo o que já foi experimentado atrás e vai trazendo uma nova linguagem e tal. O que eu acho que começa a mudar mais na parte tecnológica é justamente aqui entre a década de 90 e 2000 que a gente começa a entrar muito mais nessa parte técnica de qualidade de câmera, efeitos especiais e tal, porque daí na década de 2000, por exemplo, a gente já tem Peter Jackson, já tem Ridley Scott, já tem o Polanski, o próprio Almodóvar também já aparece aqui, os irmãos Coen, né? Também. Irmãos Coen, exatamente. Sim. As irmãs Wachowski também, né? Que também. Já chegam com Matrix, né? Também. Exato. O Christopher Nolan. Sim. E aí a gente chega agora nessa parte aqui que seria essa década de 2010, em que eu acho que talvez a grande palavra, se a gente vê, assim, eu queria meio que deixar claro que ao decorrer da evolução do cinema, a gente percebe que ele passa por algumas etapas. Então, desde o seu começo até mais ou menos a década de 20, de 30, você vai tendo a evolução tecnológica e a evolução narrativa, meio que caminhando juntos. Aí, da década de 40 até a década ali de 60, mais ou menos, você tem uma evolução tecnológica que ela até avança, mas já não avança com tanta voracidade como avançava antes, e você começa a ter um crescimento maior da narrativa. E aí você vai vendo como histórias mais complexas vão surgindo e tal, e você percebe isso. Da década de 70 até mais ou menos a década de 90, a parte tecnológica ela começa a emparelhar de novo com essa parte narrativa. E aí agora, desde a década de
2000 até 2010, né, agora, essa década onde a gente está agora, a gente percebe que aí elas voltaram a se emparelhar, entendeu? Elas já estão num nível muito mais alto do que era antes, obviamente, mas agora a gente começa a perceber que a narrativa e a tecnologia, elas estão parelhas ali, entendeu? Eu acho que pode até ter uns períodos em que a tecnologia, tipo, não avança tanto, principalmente aos olhos do público, né? Porque ainda mais que você, pra pensar assim, acho que a produção em si sempre tem evoluções, né? Que às vezes é difícil a gente acompanhar. Mas claro que aos olhos do público as grandes mudanças são som, cor, né? Aí, tipo, novos formatos, às vezes, de TV, o fato de ter TV de tela plana, etc. TV widescreen em casa, etc. E aí o 3D. Mas a questão narrativa, Rafa, eu acho que é muito complexo dizer que, tipo, se há evolução ou não, porque ela é muito pulverizada mesmo, sabe? É um diretor que vai lá e cria uma nova estrutura, ou cria algo que é novo, e aí fica um tempo, e aí depois vão voltar a explorar, aí tem aquela coisa de alguém beber da fonte anterior, então, sabe, é um Tarantino que pega um monte de referências de diretores de 20, 30 anos antes dele, e vai lá e refaz, e chega para um público muito maior do que esses diretores no qual ele se inspirou e tal. Então eu acho que assim, e fora que tem uma coisa muito importante que a gente não tá levando em consideração, se você for para pensar na evolução do cinema como um todo, que é o fato de que os filmes, eles fazem referências históricas, eles são um produto de seu tempo. Eles fazem referências históricas do tempo no qual eles são produzidos, independente do que eles representam. Eu posso fazer um filme hoje que se passa no século XVIII e que, na verdade, está fazendo toda uma referência à crise financeira de 2010, 2008, sei lá, a própria atual. refilmagem de Ben-Hur, que a gente falou aqui em outro podcast. Exatamente, mas mais é um filme que já foi várias vezes refilmado, mas mesmo assim a gente conseguiu interpretar à luz dos nossos olhos de hoje, 2016, sim, né? E ele foi Daqui 10 anos seria uma outra visão, né? A gente já vai estar em um outro mundo, né? Exatamente. E os grandes diretores, mais do que inovar em narrativa ou trazer formas diferentes ou simplesmente serem eficientes naquilo que eles fazem, eles tratam de temas que fazem parte do nosso mundo, entendeu? Por exemplo, você pega o Denis Villeneuve, que a gente falou no podcast passado, sobre A Chegada, que é um filme que tem tudo pra realmente entrar pra história. Ele tá falando de um tema super atual, sabe? Sobre a comunicação das pessoas, a comunicação dos povos, a relação entre os países e tudo mais. Então ele traz à tona isso junto com a evolução tecnológica que é necessária para fazer o que é feito no filme, junto com a narrativa dele, que é inspirada em grandes diretores de gerações anteriores, que obviamente o Kubrick é o principal, mesmo que ele ache que não é, tipo, porque a gente enxerga isso, e assim vai, entendeu? Então acho que tem todos esses elementos que a gente tem que pensar que surgem nos grandes diretores de suas épocas, né? É que o que eu penso assim, né, Dani? Com certeza a parte de narrativa, ela é muito mais flexível e talvez não seja nem tangível, assim, né? Pra gente conseguir quantificar ela ou dizer que ela subiu ou desceu. O que eu penso é assim, conforme você vai tendo mais elementos tecnológicos, você também abre mais espaço para outras histórias também, né? Quer dizer, coisa que às vezes você não conseguiria gravar lá atrás, você, de repente, com a evolução da tecnologia, você fala, pô, agora talvez eu consiga montar aquela ideia que eu tive e tal, que eu tinha tido lá atrás, mas agora eu consigo montar. Mas isso daí tem mais a ver com elemento que você pode levar pra narrativa, e não a narrativa em si. A narrativa em si, ela... Então, a gente falou disso. Isso que o Rafael tá falando, a gente conversou bastante sobre o Mad Max Estrada da Fúria, que é o filme que o próprio George Miller, o diretor, ele falou que ele queria ter filmado antes, mas que não existia a tecnologia pra tanto, mas era a ideia que ele já tinha na cabeça. E se a gente vê hoje, falei da palavra tecnologia, não quer dizer necessariamente efeitos especiais. No caso do Mad Max, é até efeitos práticos, né? É questão de dublê, é questão das explosões. Mas o que ele precisava é poder jogar fora uma câmera. A câmera é muito cara, você não podia pôr no meio de um carro que vai passar por cima dela, entendeu? Grosso modo falando. Mas hoje você tem um monte de GoPro, que são razoavelmente baratas pro estúdio. O estúdio pode comprar 300 GoPro, enfiar onde ele quiser, filma, e o que quebrar, quebrou, e dane-se, não tem problema, entendeu? É meio que isso. Esse é o princípio essencial do lado do Mad Max. Mas assim, você entende que a narrativa do Mad Max é a mesma de qualquer filme antigo. Não houve uma evolução narrativa. Exato. É tipo, tem lá o pária, né, o anti-herói que encontra alguém e tudo mais e acompanha essa narrativa. Enfim, e aí tem a jornada do herói, etc, etc. Essas coisas vão se mantendo. As transformações narrativas são pouquíssimas, né, ao longo. São pouquíssimas. Mas eu acho que o interessante
a gente pensar assim... É até como o Wilton Nauar falou, né, Dani? O Wilton Nauar falou aqui pra gente, ele falou, se você pegar todas as histórias, você vai ver que elas passam sempre pela história da Bíblia, a história de Jesus e não sei o que, você vai ver que ela flerta com aquilo e tal, porque a humanidade em si conta as histórias mais ou menos de um formato. Elas já foram contadas nos grandes épicos, né? Como ele mesmo disse. Sim. E o mais importante, e o mais importante, a evolução dessas gerações de diretores, o passar do tempo do cinema, permite que esses diretores, que são grandes diretores e que são bons em suas respectivas gerações, utilizem o que eles têm de tecnologia em favor da narrativa. Então o Griffith, ele foi lá e descobriu que podia cortar o filme. Descobriu assim, né? Claro, do jeito simples que eu tô falando, mas ele falou, eu posso cortar, eu posso dar um zoom. Então ele usou isso em favor da narrativa, em favor de mostrar para as pessoas, olha, se eu dou um zoom nessa mulher porque ela tá chorando, é que eu quero que você preste atenção que ela tá chorando. Que antes não tinha. Antes era um plano abertão e você tinha que ver quase como teatro encenado. E outros grandes diretores foram fazendo isso, né? Eu consigo mudar a música aqui, eu consigo, contar uma história de trás pra frente. E tem casos que nem é a tecnologia, é simplesmente a proposta artística daquela geração, daquela época, de falar de temas, temas do pós-guerra, temas disso. Então se você separar a história do cinema, você tem o cinema do pós-guerra, o cinema latino-americano no período da ditadura, entendeu? Das ditaduras que tiver na América Latina. Então você tem períodos históricos no qual o cinema é uma linguagem que faz você revisitar esse período e entender esse período melhor, às vezes melhor do que simplesmente ver uma aula de história, entendeu? I'm actually a very easy, happy-go-lucky kind of guy. I'm completely different to the kind of movies I make. I don't know, I just love scary movies. I mean, at the end of the day, I'm just a fan of the genre. I love these films, and I always equate horror to comedy. They're very similar in that they're both designed to elicit a very sort of primal reaction in us, right? If a comedy is funny, you laugh at it. Right? You see it straight away that it's working. If a horror is scary, you scream or you hide your faces from what's happening on screen. And so and so they have a lot of similarities in them, and both work literally on a very mechanical level in that you set up the joke, you come in with the punchline. You set up the scares, you come in with the scare, right? The scare, whatever that is. And if your timing's off, both are not funny or scary. Daí eu ia até perguntar pra vocês, pensando justamente nessa parte de períodos e tal, né, e justamente nessas divisões que a gente vê que teve ao decorrer das décadas e desde a história do cinema, né, como o cinema foi criado, eu ia perguntar pra vocês o seguinte: a gente tá aqui na década de 2010, né, pra frente, até quase daqui a pouco 2020. A gente já... Pois é, quase 2020 já. E aí a gente tá tendo uma avalanche de novos diretores aí na faixa dos seus 30, 40 anos aí que estão aparecendo e tal. E alguns que começam a, entre aspas, né, mas sair de cena, como o próprio Spielberg, o próprio Scorsese e tal, que já não fazem filmes com toda a frequência que faziam antes e tal, que já são diretores mais consagrados e tal, e a gente percebe uma... E que já entraram pra história, quer queira ou não quer não. Exato, e é feita uma substituição meio que natural. Porém, a gente tem justamente linhas incomuns desses diretores. Se você pega na década de 70, 80 lá, que a gente tinha Coppola, Kubrick, o próprio Woody Allen e tal, a gente vai ver sempre diretores que traziam essa complexidade nas narrativas e tal, às vezes diálogos ricos, né, em explicações e tal. Então a gente começa a ver vários detalhes similares ao decorrer das décadas, ao decorrer desses apanhados de diretores que surgem e desaparecem. Aí eu ia perguntar pra vocês, década de 2010, o que é essa nova geração? O que vocês acham que leva essa nova geração? Sabe, qual é a grande temática? Será que é a diversidade seria a nova temática dessa nova geração? Ou será que é a tecnologia que tá aí com essa nova geração? O que vocês acham que tá envolvendo essa nova geração de diretores e que talvez eles fiquem realmente marcados na história do cinema como uma geração que tava ali envolvida com o que exatamente agora? Acho que a palavra fundamental seria evolução
ou compartilhamento, alguma dessas duas coisas. Porque hoje, essa nova geração de diretores, eles têm muito acesso a tudo. A basicamente tudo o que já foi feito até agora. Se a gente pegar os diretores da década de 70, da década de 60, eles tinham as referências deles, mas não tudo. Até pela dificuldade de chegar. Hoje não. Hoje com a internet, com o advento da internet, popularização para todo mundo, pode pôr aí no mínimo uns 15, 20 anos. Essa galera que nasceu, que hoje em dia tem 40 anos de idade, ela consome muita coisa diferente. E eu acho que isso daí ajuda muito para eles terem novas ideias para os filmes, né, de como dirigir, e a tecnologia também. Elas permitem fazer muito mais coisas, né? Como o Rafa disse agora há pouco, eles pegam várias câmeras menores, GoPro, e põem em lugares antes que você não imaginava. Por exemplo, no Ben-Hur, que saiu agora em 2016, eles puseram lá nas bigas. Então você tem uma visão que você não tinha como ter isso antes. Então isso abre um leque praticamente infinito para os diretores, né? Muitos acabam pegando referências de filmes bem menores. Hoje em dia é muito fácil você fazer um vídeo caseiro, né? Um vídeo amador. Muita gente acaba, por exemplo, na área do terror, faz curtas metragens de terror. O estúdio vê lá, um grande estúdio vê um curta e fala, puxa, isso daí dá pra fazer um longa. Ou mesmo, por exemplo, o filme Distrito 9. Era um curta-metragem falando sobre a questão do racismo, do apartheid na África do Sul, mas numa pegada de ficção científica. Então acho que isso é uma coisa legal dos novos diretores, essa referência e essa possibilidade que a tecnologia permite, né, contar as histórias de formas inovadoras. Aliás, Henrique, você já abriu o leque para falar de um cara que eu não tinha pensado para essa nova geração, que é o Sharlto Copley, né, que eu lembrei agora dele, que é o cara do Distrito 9, né? Sim. Sim. Sim, que é um diretor que, tipo, pode ser citado nessa leva, e realmente ele tem essa pegada de ter feito uma produção amadora, quase que amadora, né? Quase que caseira, e ser descoberto. Eu acho que isso é um negócio que a gente realmente tem visto. Acabei de lembrar agora do próprio Damien Chazelle, né, que fez um curta-metragem sobre o... Nossa, lembrei de dois. O Damien Chazelle fez o curta-metragem do Whiplash e depois fez o longa. E o Daniel Ribeiro, aqui do Brasil, que fez o Eu Não Quero Voltar Sozinho, que era um curta pra conseguir um longa Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né? Então, são 3 casos aí de pessoas que estão fazendo produções bem pequenas, quase que caseiras, quase que só com os amigos, pra depois apresentar e mostrar. Mas eu acho que a palavra-chave é diversidade nessa geração atual, mas eu acho que ainda não é diversidade no sentido de representatividade. Você fala, nossa, tem diretores de todas as nacionalidades e etnias e religiões produzindo. Não, ainda é muito calcado, tipo, em homens brancos americanos, né? Ou da cultura americana e tal. Então a gente ainda tem isso. Então, assim, mas assim, caminha para uma diversidade maior nesse sentido, né? Então acho que a próxima geração vai ter mais diversidade nesse sentido. A próxima geração vai ter mais influência do YouTube, porque eu acho que é um negócio que tem muita gente que acha que isso está acontecendo e não tá ainda. Os grandes diretores hoje, eles não são caras que estão fazendo vídeo no YouTube, entendeu? Eles não são YouTubers. Mas eu acho que a próxima geração, talvez, se essa galera souber evoluir, vai conseguir migrar pro cinema, se quiser, claro, entendeu? Então você vai ter youtuber que começou com essa linguagem dos grandes youtubers que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, e que depois passaram pro cinema para fazer contar histórias para produção cinematográfica. Mas eu acho que uma outra palavra também que define muito já a atual geração é a TV, no sentido de que eles não vão ficar mais presos ao cinema. Você tem grandes diretores alternando cinema e TV, grandes séries da Netflix, da HBO, da AMC, sei lá de onde, e cinema, entendeu? Então eu acho que esse tipo de alternância vai ser cada vez mais comum, coisa que não tinha nas anteriores. Era muito raro você ver um grande diretor, sei lá, tipo, Fellini jamais faria TV na Itália, entendeu? Porque naquela época não se tinha isso. Hoje tem.
e não é mais algo negativo. Antes o cara sair do cinema fazer TV, nossa, tá precisando de dinheiro, nossa, não conseguiu trabalho, entendeu? Antes fazer TV era algo menor, agora não, e cada vez menos, né, por conta dessa, pelo menos nesse período que a gente tá de ascensão das séries. Então eu acho que essa diversidade de temáticas e de formas de filmar e de tipos de filme, junto com essa linguagem que não chega a ser televisiva, mas que a TV permite desenvolver, né, até com mais rapidez, tá fazendo essa atual geração, digamos que um pouco mais adaptável, eu acho, sabe? Eles conseguem fazer um pouco de tudo, eles conseguem alternar, eles conseguem, dentro de uma temática preferencial de cada diretor, eles conseguem não fazer aquele mesmo filme, sabe? Tipo, cada vez menos vai ter um Woody Allen da vida, porque o Woody Allen faz, tipo, entre aspas, o mesmo esqueminha de filme, entendeu? De uma forma geral, com exceções, claro. Mas assim, cada vez mais você vai ter o cara tendo essa diversidade de leques que ele pode abrir em todas as produções, incluindo aí filme, cinema e TV, cinema e TV. Acho que tem uma coisa legal aí, Dani, que você falou, que é justamente a gente pensar nessa questão de formato de mídia mesmo, né? Você falou aí da diferença, né? O cara ia pra TV é porque tava precisando de dinheiro e tal, porque realmente a TV te possibilitava um contrato contínuo pra fazer obras curtas, mas você tinha lá, sei lá, 3 anos de contrato, 2 anos de contrato, né? Hoje em dia você você contrata diretores de uma forma mais avulsa, mas o cara pode criar uma obra própria e desenvolver mais um conteúdo mais longo, né? Quer dizer, você pega hoje as séries que tem aí 40, 50 minutos cada episódio, você faz 18 episódios, você tá fazendo um filme gigantesco com qualidade cinematográfica, que agora o cara pode contar a história dele de uma forma muito mais desenvolvida. Sim. Pode trazer o próprio personagem, né? Explorar o personagem de uma forma muito mais desenvolvida. Então, assim, realmente essa diferença de mídia mudou. O que o cinema ainda traz, que eu acho que é a grande diferença hoje, é que o cinema, ele ainda tem um quê de novidade tecnológica mesmo, novidade de produto, de software, entendeu? De você chegar lá e falar, não, saiu antes no cinema, porque no cinema ainda existe esse primor em busca disso, e aí depois isso se desdobra para outras mídias, como seriados e tal. Mas assim, quando você olha e vê gravações em 3D, a qualidade, né, mesmo das animações Pixar e tal, você vai vendo que, tipo, os caras estão desenvolvendo software, estão desenvolvendo hardwares e tal, pensando ainda no cinema, porque o cinema ainda existe um produto bruto de 2 horas, sim, contínuas ali, né, que o cara vai ter que explorar realmente isso, o lado técnico, né? A Marvel Studios, ela recentemente anunciou que vai lançar uma série, os personagens lá chamados Inumanos, e como ela vai fazer esse lançamento desse seriado? Os 2 primeiros episódios ela vai filmar em IMAX e vai lançar nos cinemas, acho que por 2 semanas, e depois você assiste, deve ser um arco fechado ou alguma coisa assim que dá um gancho pro seriado, e depois você acompanha pela TV, né? Mas olha só como ainda assim, eles não vão apenas lançar no cinema, eles vão filmar em IMAX, que já é pensando para você assistir numa tela diferenciada, né? Com uma qualidade de som e imagem muito acima do normal. E é algo assim, recente, é algo que vai ser lançado agora, 2017. Mas o que eu tô falando, Henrique, o que eu tô falando da questão das séries é que, assim, uma série, dificilmente ela é dirigida pela mesma pessoa, né? Tipo, você pega o House of Cards, cada episódio tem diretores diferentes. Então isso permite que o cineasta que tá lá fazendo os filmes dele, então, tipo, se antes ele tem a experiência de gravar um filme a cada 2 anos, vamos pegar uma média aí meio genérica, um filme a cada 2 anos, ele consegue, tipo, entre um filme e outro, gravar 2 episódios de uma série, entendeu? E aí isso permite essa diversidade que eu falei, que é no sentido de permitir que ele tenha mais trabalho, entendeu? Permitir que ele bote a mão na massa de formas diferentes. Claro que ainda tem o curta-metragem, mas o curta-metragem ainda é um negócio de iniciante, né? O cara faz o começo de carreira e depois não faz mais. Uma série aí que tá bastante em voga assim na mídia, Black Mirror. Essa 3ª temporada, cada episódio é um diretor diferente. E, por exemplo, o primeiro episódio, que é o Nose Device, que é um dos que tá sendo, a crítica tem falado mais bem dele, assim, né? O melhor avaliado é o diretor do Ana Karenina. Exatamente. O próprio Stranger Things, como série, ele bebeu da fonte de muitos filmes, então ele tem referência, e esses os 2 diretores, né, que são irmãos, inclusive, então ele entra para aquela coletânea de
irmãos que fazem filmes juntos, eles têm tudo pra fazer grandes filmes. Claro que eles ainda acho que não se enquadram no que a gente vai colocar hoje dos diretores, né, desses diretores dessa nova geração, porque eles ainda estão muito no começo, mas eles vão se tornar diretores de filmes, mas que começaram numa série que se inspirou em filmes, né? E começaram com essa experiência já. Então, tipo, é meio que botar a mão na massa e começar com uma experiência de muita intensidade com os mesmos personagens, que te permite ter uma prática que o cinema depois vai ajudar, porque no cinema você tem, tipo, menos tempo de filmagem e mais tempo de preparação de personagens. E na série você tem um tempão, claro, de preparação de personagens, depois meio que um tempo quase que equivalente de gravação. Então, essa prática da gravação, eu imagino que isso vai formar diretores muito mais seguros. Se não forem diretores melhores, no sentido de melhores que a geração anterior, melhores que a geração do Spielberg e do Scorsese, pelo menos vão ser diretores com mais segurança, que sabem um pouco mais do que estão fazendo, ou que já passaram por mais erros e se permitem um pouco mais, entendeu? Sim, é uma coisa que eu tô imaginando. Posso estar enganado, mas eu acho que é uma coisa que pode fazer sentido, entendeu? E é um negócio que a gente não vai perceber agora. É um negócio que as pessoas vão conseguir analisar com um pouco mais de tempo. Então, daqui a 10 anos a gente vai olhar pra hoje e vai falar assim, pô, aqueles diretores lá que estavam fazendo as séries e aí eles fizeram filmes tal, então eles estavam mais experientes, entendeu? E aí, assim, não sei se já rola começar a entrar nos nomes, mas eu acho que isso faz muito sentido. Vou citar 3 nomes aqui, né? Eu já citei o Damien Chazelle, que é super novo, tipo, o cara tem a nossa idade, tem 30 anos. O Ryan Coogler também tem 30 anos, e o cara, tipo, você vê que ele tem muita experiência. Claro que aí são pessoas que saíram meio que do mundo acadêmico, né? Os dois estudaram muito cinema, eles têm uma base de assistir mesmo, né? O Ryan Coogler fala que ele era muito fã do rock, aí foi lá e fez o Creed depois de estudar muito e tal. E tem também um outro cara que eu acho que ainda vai trazer algumas luzes a mais, apesar do que ele fez, que é o Duncan Jones, né? Porque o Duncan Jones, ele fez o Warcraft, que não é nenhuma obra-prima, mas ele fez o Lunar antes disso. Ele tem um futuro pela frente e ele tem uma formação muito forte porque ele é o filho do David Bowie, né? Então, tipo, ele tem uma base, você sabe que ele tem essa... É muito novo, de uma certa forma. Claro que o Duncan Jones é um pouco mais velho que o Ryan Coogler e o Damien Chazelle, mas ele é novo e você vê que ele tem uma base, ele sabe o que ele tá fazendo. Acho que até no Warcraft, que é um filme que não é considerado nenhum grande filme, provavelmente ele sabia o que ele tava fazendo no sentido de, tipo, é um filme baseado num videogame pra um grande público, não dá pra eu fazer um negócio muito bacanudinho, eu vou fazer um negócio um pouco mais palatável. Então eu acho que ele tem tudo pra fazer boas escolhas, entendeu? O Daniel, a gente tinha comentado agora há pouco sobre a questão de representatividade, né? E você falou do Ryan Coogler, que é um diretor, é um negro, né? E muito interessante isso, porque com o sucesso que ele fez com o Creed, foi passado pra ele a responsabilidade de ser diretor. Sim. E ele vai estar fazendo o roteiro também do filme do Pantera Negra, que é o personagem da Marvel e que é composto 99% por atores negros. E são os grandes atores negros da atualidade, como o Michael B. Jordan, a Lupita Nyong'o, o Chadwick Boseman, a Danai Gurira, que faz o The Walking Dead, o Forest Whitaker, que vocês falaram aí sobre ele no A Chegada. Então, olha que legal, né? Como talvez ele abra uma possibilidade para falar um pouco mais sobre a representatividade dos negros. Eu acho que teve ano passado o filme Selma, que também foi um tapa na cara de Hollywood, né? Sobre a falta de negros no cinema. Então, ele como um diretor, ele pode trazer isso, uma questão mais benéfica para a causa, né? Para essa causa da representatividade. O que eu acho é que, então, é um primeiro passo, mas eu acho que a grande questão é, a gente ainda não pode dizer que esses diretores dessa nova geração que a gente está falando hoje têm uma grande representatividade. Eles ainda são, né? Tem mais mulheres, tem mais negros, são mas os primeiros passos, né? Eu acho que ainda é muito pouco, entendeu? Para você dizer assim, não, nossa, que diversidade. Não, entendeu? Então eu acho que por isso que a gente não pode usar essa palavra tipo, diversidade de uma forma super como se fosse o máximo, porque ainda não é. Mas, de fato, eles estão abrindo terreno, entendeu? E o Ryan Coogler é eu falei que esse podcast pra mim ia ser, tipo, ficar babando ovo pro Ryan Coogler e pro Damien Chazelle, que eu sou fã deles, assim. Porque, assim,
o Ryan Coogler fez o Fruitvale Station, fez o Creed, vai fazer o Pantera Negra. Então aí é legal você ver o caminho que ele tá fazendo. Tipo, ele já foi para um filme do Fruitvale Station, que é um filme super, super pequeno, bem para mostrar o trabalho dele, que denuncia mesmo os crimes dos policiais americanos contra os negros, que é um debate até hoje super atual. Foi pro Creed, que já é franquia rock, para ir pra Pantera Negra, que é Marvel. Então, assim, o cara tá indo por esse caminho. O Damien Chazelle, exato. Ele saiu do Whiplash, que é um filme baratíssimo, assim, mas que bombou nas premiações, e aí agora ele tá vindo com o La La Land, que já tá ganhando 300 prêmios, estão falando que é nova regra do musical, tipo, é a nova fase dos musicais, vai vir com o La La Land, tem gente fazendo um Huawei. Eu ainda não vi o filme, claro, mas eu acho que o Chazelle tá indo já por um caminho do tipo premiações, festivais, filmes um pouco menores. Ele dificilmente vai fazer um filme blockbuster, mas ele, tipo, tá chegando, ele tem uma linguagem muito própria, que tem tudo pra, tipo, estourar em termos de premiação, em termos de, tipo, com os críticos, entendeu? O Ryan Coogler é um grande diretor, eu acho que ele vai ter grande pegada com a crítica, né? Os críticos tendem a gostar muito dele, mas ainda assim ele já tá indo pra um caminho blockbuster. Então, do Pantera Negra, pra ele continuar mais uns 2 filmes na Marvel, sabe, sei lá, dividir o próximo do Harry, do Animais Fantásticos, sei lá, tô viajando, mas é mais fácil, entendeu? Então eu acho legal isso. É um diretor que dá a possibilidade pra receber esse tipo de trabalho, é isso que você quer dizer, né? Então, assim, e aí entra o background deles. O Ryan Coogler, ele é nerd, né? Ele é meio gago, é muito engraçado, tipo, as entrevistas dele, tipo, ele é meio fã e meio gago, você vê que ele provavelmente foi muito tímido, e ele é aquele cara que cresceu vendo rock, vendo Star Wars, vendo né, coisas de nerd, vamos dizer assim, nessa pegada. Então, e ele tá muito feliz com Pantera Negra, porque tipo, ele leu Pantera Negra, né? Tipo, a vida inteira ele leu os quadrinhos. Então ele é esse cara. O Damien Chazelle, ele fez o Whiplash e tá fazendo La La Land, que é um musical, porque o cara é músico, tipo, o Damien Chazelle saiu, tipo, do cara tocava. Então ele não era nerd, ele era um cara super dentro do mundo da música. Então ele tem um caminho diferente. Então eu acho legal isso, como que a gente são diretores muito diferentes, com propostas diferentes, mas que tem uma força muito grande na forma como dirige. A segurança, eu acho que segurança é uma palavra-chave aqui, tipo, eles têm uma segurança muito forte no que eles fazem, e são muito novos, tipo, eles são muito novos, então eles têm tudo pra decolar mesmo, assim, eu acho. Yeah, I think it's the same. I think for me it's the same, like and I like to mix them in, you know what I mean? Like it definitely is. Making a film is something that involves a lot of technicalities, you know, and it is hard work, you know, and it is something that's systematic for me that I've learned, you know. You're going up against time and money, you know. You never have enough of either one. We're making a film, and I hear that it's still like that on films of higher budgets, but. It definitely helps to have a way of working and a style of working and to be able to attack certain things. But you know, I definitely got into this because I believe in the power of emotion. You know what I mean? And I think that filmmaking is an incredible way to trigger empathy, you know, in other people and through telling stories, you know. To get people to relate to characters that they've never met before, and I think that is something that I always want to be in tune with, you know, as not just as an artist but as a human being, you know, putting passion in the things into my craft, and putting emotion into my craft. A gente está falando aqui, por exemplo, esses diretores que vocês estão trazendo, a gente está falando de alguns que se destacaram e que de repente um grande estúdio até está trazendo eles mais para perto, né, para fazer algumas coisas ali diferentes e tal, e tem outros que buscam uma identidade mais autoral. Quando a gente para pensar nessa nova geração, e aí eu volto a lembrar aqui, né, do caminho que a gente fez até chegar aqui, que daí é lembrando realmente desses grandes nomes da história e tal, a gente percebe que os nomes que são marcados na história são de diretores que tinham esse viés autoral e alguma coisa muito mais assim próxima do que o cara queria trazer dele, né? Tipo, mostrar o que ele é. Sim. E aí eu vou até dar um outro exemplo aqui, por exemplo, o Paul Thomas Anderson, quando ele fez Magnolia, por exemplo, ele tinha 29 anos. E ali você tem um cara que tinha uma linguagem muito própria, muito centrada no tipo de história que ele queria contar e tal.
Então você percebia, inclusive, uma personalidade, sabe? Um posicionamento muito forte desse diretor. E aí eu lembro também do que a gente falou aqui, por exemplo, do próprio Denis Villeneuve, né? Que é um cara que vem fazendo obras atrás de obras e que ele vem trazendo um linguajar próprio, flertando ali com o suspense e tal, mas ele tem uma câmera específica dele, um olhar dele que a gente começa a perceber, né? Agora, quando esses diretores que a gente até trouxe aqui, eu acho que o Damien Chazelle, ele é o que mais me chama a atenção nesse sentido, de ser um cara que talvez tenha esse linguajar mais próprio, sabe? Que talvez seja um cara que vai realmente marcar o nome dele nessa geração que tá surgindo. Sim. E que daí venha com um linguajar de uma câmera mais moderna, um discurso mais moderno, uma narrativa mais moderna, entendeu? Um linguajar todo próprio dele, sim, sabe? Eu acho que sim, eu acho que o Ryan Coogler é um pouco menos inovador, vamos dizer assim. Mas eu acho que ainda assim ele é muito seguro e ele faz umas coisas. Se você pegar o Fruitvale Station e o Creed, você tem tipo uma direção muito segura, o cara sabe muito o que tá fazendo. Entendeu? Por isso que eu acho que são caminhos diferentes, mas eu acho que o Ryan Coogler também tem tudo pra ser um dos grandes diretores, entendeu? Aí o problema é que a gente não sabe realmente qual caminho que eles vão seguir, entendeu? Aqui, até puxando uma sardinha pra gente, né, falando um pouco aqui, por exemplo, do cinema nacional, né, a gente fez aqui um podcast recente falando sobre o cinema pernambucano, em que a gente falou justamente desse movimento de novos diretores e tal, e aí tem um cara lá, que foi o diretor que fez, por exemplo, Boi Neon, que é o Gabriel Mascaro, né, que é um cara também super novo e que ele tem um linguajar muito próprio. Sim, que também sabe o que tá fazendo, tem proposta de questionar, de falar da sociedade, tudo que ele faz é muito nesse sentido, né? O próprio Fernando Coimbra também, né, que fez o Lobo Atrás da Porta. Né? O Fernando Coimbra, ele tem tudo também pra dar uma coisa, porque ele tá com um filme agora internacional, né, que é o Sandcastle, né, que é um filme que vai ser com o Henry Cavill, Nicholas Hoult, né, como atores principais, acredito que vão ser eles. E realmente, o Fernando Coimbra, tipo, ele alavancou com o Lobo Atrás da Porta, né? E aí o que eu falo, entre o Lobo Atrás da Porta, que demorou um tempão, eu tava vendo, ele falou que demorou 15 anos, né, tipo, pra terminar o roteiro, porque é aquele roteiro que o cara fez faculdade, aí ficou parado, ele foi revisitando e tal, e aí ele fez, antes disso ele tinha feito curta-metragem, aí foi lá, detonou, chegou com, perdão pelo trocadilho, mas chegou com o pé na porta, né, com o Lobo Atrás da Porta. E aí, entre o Lobo Atrás da Porta e o Sandcastle, que é uma produção internacional, que já tá, né, dirigindo fora do Brasil, ele fez Narcos. Ele dirigiu 2 episódios do Narcos. Então é isso que eu tava falando, tipo, entre um filme e outro, o cara pega a prática, entendeu? Exato. Com uma série. Ele, tipo, bota a mão na massa numa produção que já tá lá, com os personagens já estabelecidos, com algumas coisas já meio que preparadas, com a produção já trozada. O cara chega lá, dirige, meio que vai embora. Então ele ganhou uma experiência na TV, de uma produção boa pra caralho, que é Narcos, que a gente sabe que é, e aí vai pro filme. Então ele consegue, não sei se vocês entendem o que eu tô falando, mas ele consegue, tipo, ele vai chegar muito mais seguro pra dirigir Sandcastle, entendeu? Porque ele já dirigiu outros caras que falam outras línguas, numa outra produção, numa produção que também é internacional, o Narcos também é internacional. Então é isso, sabe? Eu acho que é essa a grande pegada de alguns desses diretores. O Gabriel Mascaro não é muito cara que vai fazer isso. Eu acho muito interessante quando eles conseguem fazer essa transposição entre o cinema e a série, que mesmo sendo apenas um episódio, eles conseguem pôr alguma marquinha, né? Você, por exemplo, um seriado, eu tinha comentado do The Walking Dead, que é um que eu acompanho. Às vezes você pega um diretor que tem uma mão um pouco mais pra comédia, uma coisa mais leve, você sente assim, porra, esse episódio mudou o tom. Aí depois volta ao normal, porque daí volta um cara que é mais redondinho. Mas você vê que tem aquela quebra, né? Às vezes você tá assistindo... é o contrário, Henrique. Às vezes o produtor da série fala assim, quer saber, esse episódio aqui, ele tá mais engraçadinho. Vamos então pegar o diretor fulano. O diretor fulano que é bom, mais engraçadinho, entendeu? Também muito interessante pensar assim também. Sim. Eu acho que tem os dois caminhos. Eles já conhecem, né, quem chamar, né? Então, e aí entra outra coisa que a gente tava falando aqui, inclusive
inclusive dessa palavra, né, dessa categoria, né, que esses diretores estão se encaixando. Eu acho que talvez uma das palavras também seja a própria globalização, né, que é justamente essa interconexão que os diretores começam a fazer e começam a se entender também de várias maneiras. A gente viu um tempo atrás, eu e o Dani participando da palestra, eu acho que eu já contei isso em outros podcasts, mas enfim, a gente participando de uma palestra de uma agente de diretores e ela falando que ela não se impressiona mais com curtas-metragens, devido à facilidade, devido, tipo, como os curtas podem ser feitos hoje e tal. Então, assim, ela fala, qualquer um hoje tem uma câmera na mão, consegue fazer seu curta, então o curta não me impressiona mais. Agora, quando o cara faz um longa, por pior que seja, por menos técnica que tem ali, mas o cara consegue passar uma história, consegue te emocionar, ali me chama a atenção, porque eu sei que é muito mais difícil você segurar um público durante 1 hora, 1h30, 2 horas, né, e tal. Então ela falava disso. E aí eu acho que essa é uma questão também importante da gente trazer aqui, que essa nova geração de diretores, como a gente falou aqui, o próprio Fernando Coimbra hoje, que é brasileiro, tá lá fora, já tá fazendo um filme internacional e tal, talvez esse cara lá atrás, né, na época em que surgiu o Fernando Meirelles e tal, né, e tantos outros diretores que ralaram pra caramba, talvez ele não tivesse tanta oportunidade também de estar desenvolvendo novos projetos lá fora, justamente porque o cara, pra apresentar um trabalho dele, era mais complicado. Sim. O cara não teria que viajar até lá pra mostrar e tal, né, então tem isso também. E outra, tudo bem, eu acho assim, é muito importante que se faça curta-metragem. Eu acho que o curta, por mais que a gente falou assim, o curta não serve pra muita coisa, não sei, mas ele é muito importante pra prática e até pra pessoa pegar a coisa de chegar pros festivais, aparecer nos festivais, fazer contatos, etc, né, que muita gente faz isso, inclusive em Cannes, né, tipo, o cara faz um curta, consegue ir pra Cannes, só pra exibir lá, ele fala que não vai ganhar nada, mas ele fica lá, ele já conhece um monte de gente, troca muito contato, mas o fato é, tipo, o cara, sei lá, vamos supor, tá fazendo lá alguns curtas enquanto, sei lá, trabalha com publicidade ou com qualquer outra coisa, né, pra pagar as contas. Aí, no caso do Fernando Coimbra, por exemplo, fez alguns curtas, ele chegou com o Lobo Atrás da Porta, tipo, o primeiro filme dele. Você percebe que se o primeiro filme do cara é um puta filme, é diferente daquela pessoa que acho que é aí que você identifica o talento, entendeu? E você pode olhar e falar assim, esse diretor tem futuro, vamos dizer assim, esse diretor vai chegar longe. Porque então, por exemplo, o Fernando Coimbra chegou o primeiro longa, O Lobo Atrás da Porta, é um puta filme. Então, tipo, é diferente daquele diretor que, fez um filme mediano, fez um filme mais ou menos, fez um filminho aqui, fez não sei o que, foi pra TV, voltou, fez um monte de coisinha, e aí só depois talvez ele faça um filme que você fala, nossa, que filme legal. É diferente, a forma como você lida com ele não é mais, é uma revelação, é a nova geração. Não, é um cara que depois de muito, ele foi lá e tipo, conseguiu um naco de sucesso, sabe, assim, não sei se isso é muito preconceituoso, né, e acho que é válido pra todos os tipos de carreira são válidos, mas você consegue identificar um cara muito foda quando você vê isso. É um filme que o cara fez e o cara, entendeu? Estourou. Detonou. Entendeu? E alguns casos que a gente tem aqui, que eu tava vendo de diretores que podem ser citados nesse sentido, não que o cara chegou no primeiro filme e fez um puta filme, mas desde o começo ele tem uma carreira muito bem consolidada. Ele sabia o caminho que ele tava fazendo, ou ele escolheu uma linha pra trabalhar, entendeu? Tipo, o James Wan, por exemplo. Tem muito filme que ele fez que acho que não é tão bom assim. Desde o começo ele tava lá nos Jogos Mortais e tal, então o cara, tipo... Você entende? Tipo, antes dele chegar no Velozes e Furiosos, ele foi trabalhando com e dirigindo filmes de terror, entendeu? O James Wan, ele entra numa categoria interessante, que é o que você falou agora há pouco, sobre o curtas-metragens. Por exemplo, o primeiro grande projeto dele, o mais conhecido, foi Os Jogos Mortais, de 2004. Mas, em 2003, ele tinha feito um curta como uma experimentação, como se fosse um trabalho de conclusão da faculdade, né? E daí ele lançou Os Jogos Mortais como curta-metragem e depois o sucesso foi tão grande que ele fez os Jogos Mortais, o longa. Ele só dirigiu o primeiro, depois ele não dirigiu mais. E o James Wan, ele tem essa vertente pro terror, que ele é...
hoje ele tem sido muito ovacionado, né? Quando a gente sabe, o James Wan vai dirigir um filme de terror. Pô, vamos prestar atenção. Que teve, por exemplo, o Invocação do Mal, o 1 e o 2, que foi muito bem quisto, digamos assim. E tem um filme em que ele não foi o diretor, ele agiu como produtor, que é o filme Quando as Luzes se Apagam, que é aquele que quando apagava a luz aparecia só o vulto de um monstro, né, de uma mulher. E o que acontece? Sim. Esse Quando as Luzes se Apagam, ele também era um curta-metragem, que foi disponibilizado em festivais no YouTube. O pessoal do estúdio viu, mostrou pra ele e falou, o que você acha? Dá um bom filme? Ele falou, dá pra trabalhar com isso. E aí eles fizeram o longa Quando as Luzes se Apagam, que daí não foi, na verdade não foi o Wan que dirigiu. Quem dirigiu foi o David Sandberg. Mas o Wan, além dele ter feito agora o Velozes e Furiosos 7, passaram pra ele o Aquaman, que vai sair em 2018. O James Wan, eu acho que ele não é genial, ele não é um diretor que você fala, nossa, o James Wan, entendeu? Mas quando se trata de terror e agora de filmes de ação, vamos dizer assim, né, com o Aquaman e com o Velozes, você vê que ele é um diretor, tipo, que também tem segurança, sabe o que tá fazendo, consegue entregar algo eficiente, entendeu? Então eu acho que isso é muito interessante, assim, tipo, e você vê, é daquela coisa, ele não é tipo o cara, nossa, super novinho, não, ele tá aí desde 2004, né, com Jogos Mortais, então já tá um tempo. Ele tem 43 anos. Então, mas ele tem uma, tipo, é diferente, não é assim, ele fez um monte de filminho, não, ele tem uma carreira, um passo, tipo, ele foi subindo a escada, sabe, e dando os passos firmes, entendeu? E eu acho que isso que é interessante da gente analisar, tipo, o cara que dá passos firmes, faz projetos e que sabe o que tá fazendo. É diferente daquele cara que faz o filminho aqui, vai trabalhando no filme mais ou menos ali, sabe? E vai dando uns passos meio alternados que você vai analisar a carreira, você fala, tá bom, não chama atenção, entendeu? Tá bom, só esse filme aqui foi bom, o resto não foi legal, entendeu? É esse tipo de coisa, assim. Então, que é um pouco o que aconteceu com o Anthony Fuqua, né? Que é um cara que, tipo, veio e você olha a filmografia dele e você vê também que ele foi tentando, foi fazendo várias coisas e tal. E aí, uma hora ele estourou mesmo, né? Quando ele fez dia de treinamento. Mas depois de dia de treinamento, você percebe que ele volta a oscilar um pouco, né? Que ele faz alguns filmes medianos e tal. Então, assim, você percebe que é um cara que, como o Dani falou aqui, né? Ele não tem esses passos tão firmes, assim, você não percebe um cara que vai construindo uma identidade tão própria ou um linguajar tão certeiro daquilo que ele é. Eu acho né? que ele ainda é mesmo assim, ele é um bom diretor de filme de ação. Não, né? sem dúvida, mas eu acho que ele não marca uma geração, também entendeu? Acho. Ele não carrega, não é um cara que você fala, nossa, a geração do Anthony Fuqua, não é. Da geração deles tem muitos diretores muito melhores, né? Porque ele já tem aí uns anos aí, né? Não, realmente, de fato, isso é verdade. Tem algum diretor que você quer destacar aqui pra gente, Henrique? Olha, falando diretores aí de uma nova geração, eu quero falar do Hiromasa Yonebayashi, ou apenas o Maru. Quem que é? Ele é o cara que tá pra substituir o Hayao Miyazaki. Ele é um diretor japonês, ele é um animador e ele trabalha no estúdio Ghibli. E o primeiro filme o mais conhecido dele é O Mundo Secreto de Harriet, que é um anime muito legal, que é como se fossem pessoas como a gente, mas bem pequenininhos, sabe? Então eles, tipo assim, eles vivem dentro da nossa casa, mas como eles são pequenininhos, você não consegue ver. Foi um filme que foi o estúdio Ghibli fez juntamente com a Disney, e ele que foi o diretor. Tem uma linguagem assim, ela é muito bonita mesmo. E ele fez também When Marnie Was There, que é o Quando Marnie Estava Lá. Sim. Foi na verdade, em português, que eu saiba, tá O Mundo dos Pequeninos, esse do... Como que você tinha falado? É O Mundo Secreto de Harriet. O Mundo dos Pequeninos, No Brasil ficou O Mundo dos Pequeninos e o outro ficou As Memórias de Marnie. Tá. Mas enfim, não foi traduzido ao pé da letra. Entendi. Que também é um anime muito, muito bacana. Então, assim, a gente sabe que quando se trata de animação, não é apenas o desenho em movimento. O diretor, ele consegue sim empregar a sua assinatura no trabalho, né? Então sem dúvida, são os dois últimos animes que eu lembro que eu assisti do estúdio Ghibli e eu gostei bastante. Eu consegui sentir um pouco da diferenciação com os outros, por exemplo, a Viagem de Chihiro, e
E é um diretor assim, que eu tô próximo próximo projeto dele. Eu não sei qual que é o próximo passo, até porque o Hayao Miyazaki, vira e mexe, ele fala que vai parar e que não vai. Ele já fez... E volta. Ele já fez isso 2 vezes nos últimos 5 anos. O Maro é um cara que dá pra gente acompanhar assim. E é um tipo de cinema que a gente não consome muito aqui, né? A animação japonesa. Então são filmes que a gente tem que dar o valor, assim. Principalmente quando vem pro Brasil. Que eu me lembre, o único que eu assisti no cinema foi A Viagem de Chihiro. O resto por YouTube ou por métodos não muito legais, né? Digamos assim. You know, after I made my first film, for a long time, I had all of the little versions of film critics sitting on my desk having conversations with me. So all of film critics what a terrible thought. That I met, and they were having conversations with me, and I couldn't write. I couldn't work. I couldn't put my head together. And so in a way, what you have to do, hopefully, is exactly what Mark says, which is you have to think about the heart. And what I wanted to do was tell this history through the story of a woman, the man she falls in love with, but even more importantly in some ways, a woman and her father. It's a paternal love story as much as it is a romantic love story between Dido Bell and John Davinier. And I think ultimately a producer once said to me with my first film, when you concentrate on the detail, you get the universal. So you don't have to worry about sort of appealing to a wide audience. You concentrate on the detail of the world and of the characters that are inhabiting that world. And that's all you can try and do, and put your heart into it and hope that when it gets out there, it will connect. And it really is like having a little child that you're putting out there at, way before it's ready for kindergarten, and saying, go on, go out there into the world and see what people will think. And you can't plan for it. I could never have planned. I could never have said, I'm going to try and write a movie that Mark Kermode will love. Mas você sabe que isso é uma coisa interessante, né, Henrique, da gente pensar, que é justamente esses diretores de estúdio, né? Porque alguns diretores, principalmente nessa área de animação, eles acabam de uma certa forma sendo moldados pelo conceito e pela ideia de animação que o estúdio traz. A gente tem aqui como um dos estúdios mais populares a própria Pixar, né? Que tem lá diretores já de carreira, diretores que estão lá há muitos anos, como o próprio John Lasseter, o Peter Docter, o Brad Bird e tal, e tantos outros que estão lá e já fazem os grandes filmes da Pixar, passaram de alguma forma pela mão deles e eles marcaram carreira. Agora, o que acontece? Os estúdios, quando eles criam essa filosofia, a filosofia, né, de criação da história, você percebe que eles têm uma linha ali comum, né, uma filosofia mesmo de trabalho, aí vão surgindo, brotando ali de dentro alguns diretores menores. A Pixar, por exemplo, é uma que ela incentiva, né, a criação e o desenvolvimento desses diretores, principalmente através daqueles curtas-metragens que a gente vê sempre antes dos longas. E aí de lá surge muito diretor novo que é entregue para ele o projeto, você vai fazer o curta que vai rolar antes do filme, e aí fica aqui então a nossa, para você testar e tal. Então o cara meio que é testado nisso. E ali você já começa a ver também um pouco disso, assim, você já percebe uma história que, óbvio, né, ele vai ter todo o encanto técnico, né, de criação, o que você vai ver ali de técnica mesmo que está sendo aplicada diferente, mas ao mesmo tempo você também vai ver como que se comporta, né, esses diretores, como que eles vão conseguir fazer. Será que essa história ela é um pouco melhor, ou ela traz alguns elementos diferentes e tal? Então, assim, eu acho interessante isso, da gente ver também como esses próprios estúdios que já criam seus diretores de carreira mesmo ali, eles já têm também uma filosofia, e aí principalmente quando você tem um Hayao Miyazaki, que é um ícone dentro da animação e tal, é difícil, né, você pensar num cara que vai substituir ele, e que o cara vai ter que ter um linguajar ou próprio, ou pelo menos próximo daquilo que ele
criou porque o estúdio, o nome do estúdio vai estar sempre atrelado à figura do Hayao Miyazaki. Sim, né? Ele tem todo um legado pra seguir, né? Pra manter, exato, né? Não pra seguir, pra continuar. Exatamente. Que, querendo ou não, se a gente parar pra pensar, na década de 80, mais ou menos, aconteceu justamente na Disney uma queda na qualidade, né, dos filmes com a morte do Walt Disney, né? Entre a década de 70 e 80. Sim, tipo, sim, o maior exemplo é o Aristogatas, que é um filme que é tipo uma animação bem tosca, né? O longa e tal. E aí a Disney começou a fazer aquelas tipo, Aristogatas 2 e filmes 2 e tal, só pra vender pra home video, que é o que deu muito dinheiro pra Disney na época. Em termos de qualidade, ela decaiu muito. Por quê? Porque ela não tinha, tipo, os caras, né, que estavam lá não conseguiram manter a qualidade que o Walt Disney mantinha nas produções, né? Então, exato, tem um pouco disso. Acaba sendo um desafio, porque você fica preso à figura de um cara que fez história, que como a gente tá falando aqui, né, de gerações, o Miyazaki, ele gravou o nome dele na história das animações. Ele tá ali do lado do Walt Disney e de tantos outros, claro. né? Então, assim, é difícil você ver um cara, porque o cara acaba tendo que criar um estúdio próprio para desenvolver as animações dele, porque ainda assim as animações precisam, né, de toda uma estrutura de produção e tal. E aí o cara acaba ficando preso justamente à imagem daquele grande criador. E aí você fica tudo meio nisso, né? A Disney, ela acaba tendo esse problema, vamos dizer, de conceitual, porque, cara, o Walt Disney, que era um cara criativo e que tava ali por trás do pensamento e da direção dos filmes, deu nome à empresa, né? Quer dizer, todos os filmes que saem da Disney hoje de animação, você pega e fala, é da Disney. Pronto, você automaticamente já associa ao Walt Disney, a todos os elementos fantasiosos e tal que ele criava. E aí é difícil você falar, não, lá na Disney, no filme da Disney, o diretor é o tal. É diferente, entende? Na Pixar, você ainda fala, o Peter Docter, que fez lá o Divertidamente, o John Lasseter, que fez Toy Story, e você consegue ir falando alguns que você sabe que, tipo, ok, estão dentro do guarda-chuva da Pixar, mas os caras têm um linguajar próprio ali deles. Uhum. Né? Aliás, falando em animação, o Henrique falou do... Como que é? Maru? Do Maru, né? E falou dele, e eu lembrei de um que também muita gente considera como um diretor, tipo, de uma dessa nova geração, um diretor brasileiro, né, no caso, mas que ainda eu acho que ainda a gente tem que dizer que é uma aposta, que é o Ale Abreu, né, que fez O Menino e o Mundo. Essencialmente, sim, porque, tipo, ele fez 3 filmes, basicamente, com O Menino e o Mundo ele estourou, fez sucesso, tipo, ganhou prêmio pra caramba e tal, e aí você vai ver qual é o próximo projeto dele, não sei, não achei, entendeu? Então você fica meio assim, tipo, fazer cinema no Brasil já é complicado, fazer animação é mais complicado ainda, e aí você fica, tá bom, e aí, será que ele vai conseguir fazer mais coisas? Como que será que tá e tal? Então é um negócio que fica meio aberto. E às vezes o cara acaba migrando até pra publicidade, né? Exatamente. Eu sei que tem alguma parceria que ele fez com a SP Cine, né? É uma empresa municipal da cidade de São Paulo que fomenta o cinema. Então acho que eles fazem alguns vídeos, eles estavam exibindo algumas coisas em projetos sociais, então tem algumas coisas bacanas da produtora dele. Agora, daí a você garantir que ele vai fazer outras animações brasileiras que vão ter o mesmo peso do Menino e o Mundo, ou que vão conseguir melhorar a animação no Brasil de alguma maneira, daí é mais complicado, entendeu? Aí a gente, tipo, precisa esperar e precisa incentivar também, obviamente, né? Mas precisa dar precisa esperar de alguma maneira e falar, peraí, vamos ver o que vai dar, né? Deixa eu falar aqui um nome, mas me corrijam se eu estiver errado, porque eu não lembro agora se vocês falaram dele. O do Jason Reitman. Vocês falaram dele? Fez Juno. Sim. Jason Reitman justamente daquilo que eu falei, a gente não tá seguindo muita regra, ele já é quase que uma geração consolidada, ele é quase que da geração anterior, mas ainda dá pra colocar como alguém dessa nova geração, principalmente com filmes independentes, não independentes, mas filmes indies, vamos dizer assim, né? Eu acho que os filmes dele são bem nessa pegada. Ele dirigiu alguns episódios do The Office, né? Que é a série que você Rafael gosta. Ele é o cara que tem a pegada com o humor mais sutil, né? Aquele humor mais cínico. Ele tem um humor mais cínico, né? Se você pegar um filme, por exemplo, como aquele Obrigado por Fumar,
fala da indústria do tabaco de uma forma bem cínica mesmo. Exato. Não, então, ele traz um humor que eu gosto, que é esse humor cínico. Eu sempre gostei desse tipo de humor, porque ele, pra mim, me remete muito a Monty Python, né? Que é um tipo de humor que eu gosto. E o Jason Reitman, ele tem uma questão aqui que eu acho interessante, que é, talvez ele esteja uma geração atrás, mas eu acho que, por exemplo, ele é uma geração mais nova do que o próprio Ale Abreu, né? Que o Ale Abreu tem 45 anos por aí. O Jason Reitman, ele tem 37, sabe? Então, assim, ele ainda é um diretor muito novo, ele busca esse conceito muito mais indie, igual o Dani falou aqui, mas eu acho que ele tem uma questão que é, eu acho que ele ainda não marcou essa geração, e talvez ele não tenha ficado nisso, porque, assim, essa geração também luta muito contra os monstros do blockbuster, né? Os blockbusters ainda permeiam muito, e ele mesmo ainda não foi premiado, não teve um grande filme que ele foi premiado, ele foi muito elogiado com Juno, por exemplo. E com Amor Sem Escalas, acho que Amor Sem Escala foi o que mais deu certo, assim. Só que depois disso eu sinto que ele deu uma... Tipo, ele tá com umas coisas... Parece que murchou, né, cara? Tipo, Amor Sem Escalas foi realmente o último... Foi basicamente sequência, né? Juno, Amor Sem Escalas, e aí o Obrigado por Fumar Antes. E aí depois parece que ele deu uma apagada, talvez. Mas ainda assim, acho que ele é um diretor dessa... Que a gente pode dizer que ele é dessa nova geração, que ainda tem chance, que ainda pode marcar, né? Calcar, pelo menos, a marquinha dele nas comédias, né? Pelo menos. É previsto um filme com a Charlize Theron dirigido por ele, mas não tem, tipo, informação assim da data de estreia, né? Uma comédia. Sim. E é com o roteiro da Diablo Code, que é a mesma do Juno, né? Eu acho que ele é capaz de ele ficar nessa, entendeu? Aí o problema é ele conseguir ficar nessa de comédia cínica, cheia de críticas e cheia de referências, mas não conseguir fazer nada que engaje tanto, fazer que ficar nessa, digamos assim, numa mesmice, entendeu? Eu acho que esse é o problema dele, talvez, né? Assim, a gente tem que meio que aguardar mesmo também. Pra gente caminhar aqui pro final, né, do podcast, eu acho legal a gente citar os últimos destaques aqui. A gente pode dizer, fazer uma rodada aqui, cada um fala um diretor, que eu acho interessante da gente citar para as pessoas ficarem de olho. A gente falou vários aqui, discutimos também um pouco sobre essa coisa da própria geração, né, e como ela vai ser marcada, como chegamos a essa geração e a fonte que essa geração bebeu também e tal, mas eu acho que aí temos vários nomes que, óbvio, a gente não vai dizer aqui, que vai ficar faltando, e as pessoas vão escutar o podcast e vão falar, porra, faltou não sei quem e tal. Então, assim, é óbvio, né? Vamos fazer uma rodada final com os nomes de que a gente acha importante, ficar aí marcado, né? Mas vamos também já deixar esse asterisco aqui de que, se você que está escutando a gente tem um nome importante que você acha legal da gente falar ou ler no próximo podcast, manda pra gente que a gente lê, né? Que a gente fala aqui o que você acha e a gente dá também a nossa opinião. Então, vamos começar aqui. Henrique, traz pra gente aí um diretor que você acha que o pessoal deve ficar de olho aí pros próximos anos, pelo menos. Bom, eu vou falar então de uma diretora, tá bom? Opa, lógico. Eu vou falar da Melanie Laurent, que é mais conhecida também pela atuação, né? Ela é atriz Shosanna, do Au revoir, Shosanna, do Bastardos Inglórios. É verdade. Por hora, ela fez apenas 2 projetos como diretora. O primeiro, que é o Respire, é um drama adolescente que trata da parte do conhecimento, assim, do despertar da paixão, digamos assim, né, entre duas garotas, e ele é muito elogiado pela fotografia do filme, por ser um filme muito bonito, elementos visuais muito interessantes. E o mais recente dela é o The Man. É um documentário abordando o aspecto mais ecológico. O que ele fala? Sobre o que o homem, né, como população, né, o homem com H maiúsculo, faz, os projetos que ele tem feito para tornar o mundo melhor, mas não grandes indústrias, as pessoas mesmo, decisões caseiras, digamos assim. Eu acho que ela é um nome interessante, assim, para ver. Tem pouca coisa, mas ela tem experiência como atriz. Ela fez o Le Adopté também, né? Antes desse Respire. Acho que é um drama, né? De irmãs adotadas e tal, também é dela. Mas como diretora? Como diretora. Tá, ele é de 2011.
Isso. É verdade. Não, mas muito legal mesmo. Eu acho que isso que é legal. Tipo, daí sim ela entra pra oportunidade de diversidade mesmo, né? Tipo, a diretora, uma mulher fazendo filmes. Não são filmes femininos, mas são filmes que valorizam a visão dela como mulher. Ela é francesa, então acho que tem toda uma visão de que ela pode permitir. É uma estética diferente, né? Uma estética que pode ser diferente. Acho bem interessante mesmo. E você sabe que eu acho também que tem outra questão aqui, que ela entra pra uma categoria que talvez a gente não tenha falado aqui, né, mas que é desses jovens atores também que acabam migrando para a área de direção até de uma forma rápida, né, eles acabam fazendo isso, se explorando mais, né, o cara vai, atua, aí depois ele já tá produzindo, depois ele já tá escrevendo, depois ele já tá dirigindo, quer dizer, não existe só também mais aquele cara que é diretor de profissão, sabe, eu sou só diretor e tal, você começa a ver que o cara migra muito para as áreas. Os próprios diretores que a gente citou aqui, muitos deles, se vocês forem procurar a filmografia deles, você vai ver que eles não ficam só na área de direção. Você olha lá, o cara já produziu, já escreveu, já trabalhou na parte, sei lá, na produção mesmo, sabe, fazendo outras coisas, trabalhando com trilha, sei lá. Então o cara tá toda hora se reinventando, sabe? A gente falou do James Wan agora há pouco, a gente falou do Maro também, né? Eu falei dos dois. Os dois também tem até, o Maro tem até mais projetos como produtor do que como diretor de animação. Exato. E aí tem outros desses que, enquanto vocês estavam falando, eu tava lembrando aqui, né? A gente tem o próprio Josh Radnor, que é o cara que fez, né, o Ted no How I Met Your Mother, e ele fez alguns filmes, ele começou a dirigir e tal. A gente poderia falar que ele era um diretor dessa nova geração, mas ele parou meio que de dirigir filmes, sabe? Ele dirigiu 2 filmes lá em 2010, depois ele dirigiu em 2012, ambos os filmes assim bastante semelhantes, sabe? Ele não trouxe nada muito inovador. Eu lembro até na época que eu cheguei a escrever uma crítica sobre o segundo filme dele, que era um que chamava Liberal Arts, e eu falava disso, assim, falava que eu sentia no Josh Radnor um diretor assim de fazer muita coisa igual, sabe? Você não sentia muita coisa diferente, um linguajar diferente de um filme pro outro, inclusive em termos de filosofia mesmo. Você assistia e falava, tudo meio parecido e tal. E aí outro cara que me veio à mente também, que entra pra essa gama que talvez as pessoas conheçam ou não, é o Fred Savage, né? Que era o Kevin Arnold dos Anos Incríveis, que falou que cresceu sendo ator, mas a ideia dele sempre foi ser diretor. E ele não faz filmes hoje. Hoje ele faz basicamente coisa pra TV e tal, que também é um cara que não dá pra gente falar que entrou pra essa nova geração e tal. Então, eles são bem medíocrezinhos, né? Assim, os dois que você falou. Não, realmente. É interessante fazer o contraponto, né? A linguagem é muito... Tem tudo quanto é tipo de linguagem, né? Tem filme com todos os tipos de linguagem, até com linguagem de televisão, e televisão com linguagem de cinema. Eu acho que não... Essa linguagem de televisão e cinema hoje já é uma coisa difícil de diferenciar. Já está muito misturado, no bom e no mau sentido. Agora, a forma de fazer que eu acho que é a diferença, né? A televisão você tem... Primeiro que você tem uma responsabilidade de audiência. Segundo que você tem uma forma industrial de fazer... Você faz uma novela, você faz uma série. Você não tem um tempo de sentar, preparar com os atores, discutir aquilo, ensaiar aquilo muito, conversar muito sobre aquilo, se aprofundar mesmo naqueles personagens, né? Você vai fazer uma série, tem 3, 4 diretores diferentes, você entra lá num sistema... E você, né, o diretor ali, muitas vezes está ali mais para dirigir a cena do que ficar mergulhando junto com o ator naqueles personagens. E o cinema permite que a gente tenha esse tempo de preparação, de imersão na coisa. E na hora de rodar a cena, tenha também esse outro cuidado, esse outro ritmo de trabalho que acho que é mais propício para a gente. Tomara que um dia a televisão deixe a gente fazer essas coisas também, né? O Henrique tava falando, né, de uma diretora mulher, e tem uma outra que eu tava pesquisando, tem um filme dela que eu quero ver, que eu fiquei sabendo que é interessante, que é uma diretora britânica, chama Ama Asante. Daí entra na questão da diversidade, ela é diretora, ela é negra, e ela fez o filme mais recente dela e o anterior. O filme mais recente dela tá estreando essa semana no Reino Unido, né, e chama A United Kingdom, né, que seria um Reino Unido, né, e é basicamente uma história de época real mesmo, entre o cara que seria o rei de
Botsuana, né, que iria herdar, né, ser o príncipe de Botsuana, foi estudar em Londres e se apaixonou por uma mulher branca, e aí toda a relação deles e os problemas que o relacionamento deles causou. E ela tem feito filmes de época, essencialmente, né, filmes de época, e tanto o United Kingdom quanto o anterior, que era o Belly, né, eles também falavam sobre a questão, tipo, são filmes de época falando de alguma maneira sobre ser negro ou algo relacionado a isso. Tem tudo não, mas é bom ficar de olho nela, basicamente por uma coisa, assim, ela ainda não saiu do Reino Unido em termos de fazer sucesso fora do Reino Unido, mas algumas pessoas, tipo, tem uma coisa meio da população britânica pedindo pra ela dirigir o próximo James Bond. E aí eu tava ouvindo hoje, inclusive, o podcast lá da BBC, né, do Mark Kermode lá, e ele falou assim, você tem vontade de dirigir um próximo filme do James Bond? E ela falou, sim. Tipo, ela não respondeu absolutamente nada mais. Ela falou, sim. Então, assim, se ela vier dirigir um filme do James Bond, aí ela decola, entendeu? Mesmo. Mas os filmes dela já estão sendo muito bem elogiados, apesar de ainda não terem saído desse mundo, tipo, do circuito britânico, essencialmente, entendeu? E seria interessantíssimo, né, cara, você vê uma diretora dirigindo um filme de um ícone masculino. Sim, não, e ainda com, se Deus quiser, não sei, né, mas todo mundo tem ainda falado do Idris Elba, né, pra ser o próximo James Bond, então imagina que louco que seria, né? Exato. Mas aí eu tava pensando eu queria citar, Rafa, outros 2 nomes que eu acho que é importante. Lógico. Você já passa pelo meu. Beleza. Então. Bom, então peraí, vamos lá, 2, tá? 2 brasileiros e um americano. Um brasileiro, que eu acho que é importantíssimo todo mundo já ficar de olho, ele é essa nova geração no Brasil, e que é o Marco Dutra, né? Como a gente falou de cinema pernambucano no outro podcast, eu vou me resguardar a outros diretores de outras regiões, vai? Tipo, tem lá o Marcelo Pedroso e tal, enfim. Então, o Marco Dutra, ele fez lá o Trabalhar Cansa, todo mundo elogiou, fez o Quando Eu Era Vivo, que é um filme que foi famoso por ser com a Sandy, né? Mas ele tem uma pegada de terror importante, e agora ele veio com O Silêncio do Céu, que eu ainda não vi, mas eu sei que como diria Silvio Santos, minhas filhas viram e adoraram. Quando Eu Era Vivo é bem legal, com o Antônio Fagundes. Isso, e o Silêncio do Céu agora, tipo, tá bombando, tá todo mundo falando que é maravilhoso e tal, e é do Marco Dutra, então o Marco Dutra é um cara que já tem que estar de olho nele. E outro brasileiro que eu acho que é importante, que também é super novo, o Marco Dutra é de 80, né, tipo, é novo e tal, mas o Pedro Morelli é muito mais novo. Era isso que eu ia falar. Isso, ele dirigiu Entre Nós com o pai dele, então ele é meio que herdeiro, né? Tipo, ele tá herdando do pai dele, então ele tem, tipo, de onde tirar coisas boas, né? Ele tem uma formação que dá pra ele uma segurança, mas ele já fez o Zoom e que mandou muito bem. Então eu acho que ele tem também um potencial de mandar ver, sabe assim, de mandar bem muito em breve em muitos outros filmes, né? E ele faz parte de um range aí de diretores que são diretores lá da O2, né? Da produtora O2, que é uma das maiores produtoras do Brasil, que tem, né, ali junto o Fernando Meirelles, o próprio Paulo Morelli tá lá também e tal, o que a gente já entrevistou aqui, né, o Ricardo Laganaro também tá lá, tantos outros diretores que estão lá nesse range, ou seja, ele, além dele já ter esse nome que ele carrega e dele ter a consciência, né, cinematográfica por ter o pai, por já ter trabalhado com o pai, e ele ainda tá nessa produtora, com certeza ele deve ter também todo o networking dele ali, né, na O2, que ele vai poder, que ele deve trocar. E não à toa você vê uma curva de crescimento muito legal quando você assiste Entre Nós e depois você assiste Zoom, que daí seria um filme dele sozinho, que daí você olha e fala assim, cara, incrível que esse cara quis fazer aqui sozinho, incrível a linguagem nova que ele tá querendo trazer, sabe, o jeito diferente dele dirigir e tal, assim, é um cara que eu acho realmente que pro Brasil aí, tipo, tem essa bandeirinha verde e amarela, pode dar grandes voos no futuro próximo. Sim, inclusive já com a experiência internacional do Zoom, ele pode também com essa galera que tá indo pra fora, né, assim, que é importante. Exato. Eu acho que não precisa, tem muita gente que fala, parece que acha que todo diretor e ator brasileiro tem que ir pra Hollywood. Eu não acho que tem que ir, mas é interessante que tenha isso até pra meio que mostrar pro mundo o que a baiana tem, como a gente fala. Exato. Então, é muito louco isso. E, cara, outro que eu curti muito, eu já tinha visto o Até o Fim, que é aquele filme lá com o Robert Redford, que quase não tem fala. E ontem, inclusive foi ontem, um dia antes de eu gravar esse podcast, que eu assisti o Ano Mais Violento. O diretor é o JC
Chandor. Ele, tipo, também não é super novinho, né, assim, mas ele tem poucos filmes. Ele fez basicamente um curta-metragem, e aí ele fez Margin Call, de Antes do Fim, e depois já fez o Até o Fim e o Ano Mais Violento. E assim, ele tem, você percebe que ele tem essa segurança muito grande do que ele tá fazendo. Com o Até o Fim, o que ele faz é basicamente usar a imagem o tempo inteiro, sem falas. E o Ano Mais Violento, apesar de ser um filme quase que um filme de gangster, né, com atuações sensacionais, inclusive da Jessica Chastain mesmo e do Oscar Isaac, é muito legal que o Ano Mais Violento, mesmo tendo diálogos, mesmo sendo um filme meio que tradicional, ele consegue mostrar muito sem fala, sabe assim, só com o olhar do ator, com o posicionamento, com a roupa que eles estão vestindo, com, sabe, com a mise-en-scène não tanto quanto Até o Fim, mas também. Então, tipo, você vê que ele é um cara que é muito seguro do que tá fazendo, muito seguro, e que faz, tipo, um filme, um cinema, digamos que assim, tradicional, no sentido de que ele não tá inovando em nada, não tá fazendo nada muito diferente. Tipo, O Ano Mais Violento não é um filme de gangster, nossa, não, é um filme de gangster, meio que quase que o de ser, mas ele faz com tanto detalhe, com tanta sutileza, né? Sutileza, que eu acho que o cara ainda vai mandar ver ainda também. Então é um outro nome que é importantíssimo, assim, pra gente ficar de olho. Eu sou muito fã do Até o Fim, cara. Sempre gostei muito desse linguajar dele. E eu acho que o J.C. Chandor, ele tem uma coisa interessante, que ele é um cara envolvido na obra como um todo, né? Porque ele faz desde o roteiro até a direção. Então, além da gente ver que ele é um cara que tem essa questão autoral mesmo, né? E sutil, como o Dani falou aqui, tanto no Até o Fim como o Ano Mais Violento, eu acho que ele se prova também como um diretor muito completo, sabe? Então eu tô ansioso pra ver as próximas obras dele, porque o Ano Mais Violento, se eu não me engano, é de 2014, né, Dani? Isso. Pois é, então daí, assim, depois disso, a gente não sei mais o que ele tá fazendo de novo aí. Ah, sim, não tem nada aparentemente, mas às vezes tem esses hiatos mesmo, e depois é tipo, sei lá, eu acredito que seja algum hiato que em breve a gente vai ver mais, entendeu? Tem alguns diretores americanos que eu tava vendo, a gente não vai poder citar todos, assim, mas tem que ter, sei lá, por exemplo, o James Ponsoldt, enfim, tem alguns outros nomes, assim, que são os diretores que fazem filmes, como dizer assim, filmes independentes, entre aspas, claro, né? Nos Estados Unidos é muito difícil ser totalmente independente, mas filmes um pouco mais independentes e que eles têm hiatos meio grandes, mas de repente eles chegam em Sundance, nesses festivais, com algum filme super bem cotado e tal. Então ainda é um diretor pra ficar de olho, que tem tudo pra gente dizer que é essa nova geração, entendeu? Mas a gente tem que entender que quase todos esses diretores que a gente tá falando, tipo, a gente pode estar chutando, queimar a língua depois, porque pode ser que, sei lá, o cara faça uma cagada ou nunca mais faça nada bom, e a gente... É verdade, isso a gente ainda tá... É verdade. Fica só na expectativa, né? Na expectativa, então é aquela coisa, fica de olho, fica aí olhando. No final de mais um podcast, agora o podcast Animação número 209, um dos últimos podcasts desse querido ano de 2016, que está chegando ao seu final, né? E a gente também já vai se preparando, aquecendo os motores para as férias, onde a gente vai dar aquela descansada para depois voltar com energia total para 2017, a gente crescer ainda mais, trazer novo conteúdo para você e tal. Então fica aqui o convite para você que está escutando o podcast, escutou aí, né, todos as nossas dicas de diretores aí que a gente acha que podem marcar essa geração nova e tal. Fica nosso convite para que, se você tem algum diretor que você acha importante de ser mencionado e tal, manda pra gente também, manda os filmes, pelo menos os filmes que você achou interessante, que você acha que vale a pena a gente citar aqui, que de repente tem esses diretores encabeçando os filmes e que você já teve aquele ar assim de que, pô, de repente vale a pena ficar de olho nesse cara e tal. Então acho que é muito importante isso também, né, o seu comentário para complementar ainda mais o que a gente falou aqui. E queria agradecer a presença aqui do Henrique, que já tá dormindo com a boca aberta no microfone. Que nada, tô
firme e forte aqui com vocês. Valeu, Rafa, Dani. Obrigado pelo convite. E vamos ver se eu apareço aí até esse final de temporada. Cara, ainda tem Rogue One, meu. Isso aí, pra fechar o 2016 com chave de ouro. Isso aí, valeu Henrique, valeu Rafa. Achei uma coisa interessante também, a gente não chegou a fazer muito isso nesse podcast, mas que é legal nos comentários você falar quem é o novo quê, sabe? Porque a gente, né, brincou que o Villeneuve é o novo Kubrick, então de repente você descobre que o diretor X é o novo Woody Allen, o fulano é o novo alguma coisa. Então comenta aí o que você acha, né? E é isso. E aí vamos rumo ao fim do ano. Ainda tem 2 podcasts, né, Rafa? Sim. 2 podcasts, então ainda dá pra falar até semana que vem. O podcast Cinemação número 209 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.